Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco Oceano, que poderia ser Atlântico, mas já vamos falar sobre isso. Uma lenda, uma verdadeira lenda do Sporting, um capitão que esteve ali ao peito por 11 anos, que marca qualquer sportinguista que hoje esteja a ver este episódio, mas qualquer adepto de futebol que tenha vivido essa altura se recordará bem de Oceano em campo, por toda a entrega que sempre deixou, e por isso é uma honra estar aqui a conversar consigo e a podermos explorar essa grande carreira que teve. Por isso, Oceano, muito obrigado. E antes de começar, o Ricardo faz uma pequena apresentação do convidado. Espero que gostem. Muito obrigado. Oceano Cruz, que por pouco não se chamou Oceano Atlântico, nasceu em Cabo Verde a 2 de julho de 62, é filho da senhora Maria de Fátima e do senhor Álvaro, cresceu entre São Vicente e Lisboa, numa família muito unida, juntamente com os seus cinco irmãos. Apesar de ter vindo muito novo a Portugal, guarda grandes memórias de África, como o cheiro da terra molhada, dos salesianos, ter de ir primeiro à missa e só depois poder ir jogar à bola, com uma bola feita de trapos, e do seu primeiro brinquedo, uns carros da tropa em miniatura. Criado pela sua mãe, em razão do seu pai estar imigrado na Alemanha, cresceu na margem sul, em Almada, e despontou para o futebol bem cedo, ainda em Cabo Verde, nos salesianos, quando se equipavam com camisolas dos três grandes. Começou por torcer pelo Mindelense, mas quando chegou a Portugal tornou-se adepto do Sporting para contrariar o seu pai, que era adepto do Porto. Com 13 anos, inicia o seu trajeto como jogador federado, ao integrar a equipa de iniciados do Almada, depois de ter sido incentivado pelos amigos da escola a ir fazer um treino de captações ao clube. Bom aluno desde sempre, com relativa facilidade, tinha notas de 17 e 18 valores, e não fosse a oportunidade de ter ido jogar para o Nacional da Madeira, provavelmente hoje não estaríamos a falar com um dos maiores capitães do futebol nacional nos anos 80 e 90, mas sim com um engenheiro, que era a profissão que o Oceano gostava de ter seguido. Fez a formação toda no Almada e no seu primeiro ano de sénior o clube apresenta-lhe uma proposta de 17 contos e 500. O Oceano não aceitou, por ser desfasado do que ofereciam aos colegas, por isso seguiu para o Odivelas, onde foi receber 26 contos e mais 50 de prémio de assinatura. Grande parte desse dinheiro entregou à senhora sua mãe e com o restante foi comprar bolachas Maria e manteiga e comeu um pacote inteiro. Chegado ao futebol sénior, representou Odivelas, Nacional, Sporting, Real Sociedade e Toulouse, tendo conquistado uma taça de Portugal e 2 supertaças Cândido Oliveira. Com a camisola das esquinas ao peito, representou a Seleção Nacional em 54 ocasiões, apontou 8 golos e marcou presença no Campeonato da Europa de 96 em Inglaterra. Terminada que estava a carreira como jogador, seguiu-se um período de pausa, onde o Oceano aproveitou para viajar e conhecer o mundo. Após esse interregno, trabalhou como consultor executivo numa agência de jogadores em Londres e depois seguiu-se a vida de treinador que todos conhecemos. Até ao momento, como treinador adjunto ou principal, conta com passagens pelo União de Leiria, Sporting, Seleção Nacional do Irão, Seleção Nacional da Colômbia e atualmente Seleção Nacional Portuguesa na equipa de sub-20. No capítulo pessoal é pai de 3 filhos, o Ricardo, a Karina e a Fabiana. Nos tempos livres sempre gostou de ir ao teatro, de viajar e de jogar às cartas. Na gastronomia sempre foi o bom garfo e bom cozinheiro, pelo menos o cabrito à moda do Porto, que aprendeu a fazer com a esposa de Sousa, é muito elogiado. Morna e coladeira são os seus géneros musicais que mais aprecia. É bom dançarino e quem já ouviu em pista de dança diz que o Oceano sabe dançar praticamente todos os estilos. No capítulo das amizades, João Lourenço, Manuel Marques, Jordão, Manuel Fernandes, Pedro Gomes, Gabriel, Sousa, Jaime Pacheco, Casqueiroz e João de Ferreira são alguns dos que o ajudaram a ter uma carreira enquanto profissional de futebol de excelência. E para finalizar, é para a equipa de 90 mais 3 uma honra tremenda receber um dos maiores capitães da história do futebol nacional e um profissional de excelência elogiado por todos os pares. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, o Capitas Oceano. Obrigado, mas está muito bem feito, pá, não é? Eu já nem me lembrava de metade das coisas que vinha aí. Pá, é bom para relembrar. Vocês foram muito bons a pesquisar, obrigado. Depois quero levar isso para casa. Tá bom. Claro que sim, Oceano. E começando
pelo Almada. Eu ia já no segundo ano de Júniores. O campeonato acaba mais cedo e vai à equipa à Cuba do Alentejo. E ficou ali um bocadinho vacinado para aquilo que era a terceira divisão nacional na altura. Queria que nos contasse essa estreia. Em que marca? Não, esta é uma estreia engraçada, porque no Campeonato dos Júniores nós tínhamos subido no ano anterior, porque eu no ano anterior no Almada, eu jogava pelos juvenis ao sábado e pelos júniores ao domingo. Ao sábado eu ia jogar, ao domingo dizia aos meus pais que ia ver o jogo, mas andei a enganá-los durante algum tempo que eu jogava os dois. E depois no ano seguinte, quando fizemos o Campeonato Nacional de Júniores, subimos divisão, como eu já tinha dito, os bons jogadores, os melhores jogadores do Almada, os jogadores, não eram os melhores jogadores, os jogadores que o treinador dos séniores do Almada queria que nós subíssemos para a primeira equipa. Era eu, o Galo, que depois fez carreira no Valência e não sei o quê, e o Horácio, que infelizmente já faleceu, que também fez carreira de jogador. E ele queria que nós três subíssemos, mas nós na primeira divisão dizíamos, estamos aqui a jogar contra o Benfica, contra Benficas, contra o Sporting, contra Portos, contra o Vitória Setúbal, que na altura tinha uma grande equipa também. E jogávamos em campos relevados e dizíamos, vamos jogar em campos pelados, nós nunca quisemos. Mas depois quando acaba o campeonato de júniores, aí que sim, já fomos obrigados, entre aspas, a ir lá para cima. Primeiro jogo em Cuba, muito engraçado. Jogo duríssimo, e na altura jogava meio avançado, extremo esquerdo, meio avançado, era um jogador muito mais ofensivo. E eu lembro-me, dei o jogo todo a levar porrada. Eu entrei em campo, olhei para a defesa central, vi aquelas meias enroladas todas aqui em baixo. Eu só pensei assim, meu Deus, isto hoje vai ser duro. Não tinha medo, porque como jogador de futebol também nunca tive medo, mas metia impressão. Mas metia impressão. E depois eu lembro que no último minuto, ou faltava 5 ou 10 minutos para o jogo acabar, eu faço o gol da vitória do Almada, numa recarga, parece lá, e faço o gol de vitória do Almada e saio da baliza com os braços no ar, a festejar para a direita dos meus colegas, vem o tal centralão, que eu digo centralão, espeta-me um pontapé naquele sítio que dói para caraças. Basta... E eu senti uma picada muito forte. Nem senti dor, senti uma picada muito forte e desmaiei. E quando eu acordei, estava eu no balneário da equipa, deitado, e o massagista a tentar a mexer para ver se estava tudo no sítio. É um bocado esquisito estar a explicar isto assim. E eu cheio de gelo e assim, aí começaram as dores, umas dores terríveis. Teve que ir fazer exames? E depois passei os dias seguintes a fazer uma data de exames. Se bem quando eu cheguei a casa com medo, fui logo testar para ver se estava para ver se estava tudo a funcionar bem. Fiz o primeiro teste e aquilo correu bem. Eu disse, ok, pronto, então mas andei nos dias seguintes a fazer exames porque podia ter deixado sequelas e se calhar não teria os filhos que tenho hoje se aquilo tivesse corrido mal. Mas foi uma primeira experiência nos séniores já para me vacinar para o futuro em termos da carreira de jogador. Exato. Onde jogava a extremo esquerdo, mas também jogou central. Portanto, era muito polivalente e no Odivelas continua a jogar a extremo esquerdo. E a mudança dá-se justamente, pelo que o Ricardo também descreveu e bem na introdução, porque lhe pagavam o que achava que era justo. Não obstante ser bastante longe de onde vivia e às vezes nem tinha transportes. Sim, ou tinha que dar transportes públicos para Tinha que ficar com o Mafra. O Mafra foi no Odivelas. Olha, encontrei há dias, por acaso foi engraçado, já não via há muitos anos. Mas aquilo foi engraçado. No Almada eu faço as camadas todas do Almada, de iniciados até aos séniores. E o tal primeiro ano conheço o Nino, já estamos aqui a falar. O tal primeiro ano de sénior, depois eu vou renovar o contrato e eu achei que a proposta do Almada não era aquilo, não era justa para mim. Havia jogadores também que ganhavam muito mais que isso e eu disse-lhes o que seria uma proposta que era os justa. 20 contos. Que era 20 contos por mês. Eu aceito e assino. Entretanto eles não disseram nada e aí ligaram-me do Odivelas e pedem uma reunião comigo. E lá veio para o Odivelas e ofereceram-me 26 contos. E o Odivelas estava melhor, porque o Almada estava na terceira divisão e o Odivelas estava na segunda divisão. E depois eu pensei, achei que foi uma boa proposta, assim, de 50 contos de assinatura, uma fortuna, 50 contos de assinatura, aquilo era muito dinheiro. Depois bolachas e para a manteiga. E eu comprometi-me com eles, mas disse primeiro ia falar com a Almada, dizer que eu ia assinar pelo Odivelas, mas depois eles podiam estar descansados, mesmo apesar de não ter assinado contrato naquele dia, mas que a minha palavra estava dada e ia ser assim. Depois voltei para a Almada a dizer, vim só despedir e a dizer que vou para o Odivelas. Depois eu já me ofereci, muito mais que o Odivelas me oferecia. Sim. Mas pronto, a minha palavra era a minha palavra.
E eu direitinho para o Odivelas para a segunda divisão. Olha, foi um princípio de uma, foi o princípio De uma bonita carreira. Depois lá está a tal história do Mafra quando perdia o barco, tinha que fazer, era um périplo para ir aos treinos. Sim, não, era, saía de Almada para ir treinar a Odivelas, tinha que apanhar o barco para o Caixo de Direto, depois do Caixo de Direto tinha que subir até ao Recio. No Recio apanhava o metro, que noto que o metro, não o metro, e há dias as minhas filhas deram-me na cabeça que de repente eu fiz uma pergunta há 2 anos, 1 ano ou 2 anos, que eu de forma inocente ainda disse, há metro no Caixo de Dré. E elas ficaram a olhar para mim, pai, tu não vives deste mundo. Mas naquele tempo não havia. Subi, fazia aquilo a pé até em cima, até ao Recio, ou até apanhava o metro até entre Campos e entre Campos, autocarro até Odivelas. Sim. Portanto, era uma volta grande. O L123, não é? Sim, sim. Tinha o passo era o L123, que dava para o barco e para os autocarros e para os transportes de Odivelas. Mas quando perdia o barco... E tinha o não é só perder o barco, tinha o capitão no Mafra que era o Odivelas. O Odivelas que era o Mafra. É ficar velho, a gente vai trocando as coisas. Tinha o capitão que era o Mafra. E o Mafra, na altura, tinha um poder económico que nós não tínhamos. E às vezes o próprio clube, o Odivelas, oferecia 1000 escudos, prémio de jogo, e o Mafra dizia, não, eu do meu bolso eu dou 1500. Assim, era um capitão que nós adorávamos, como é lógico. Mas o Mafra era um jogador, mas ele gostava um bocadinho da noite. E ele convidava, pá, queres ir jantar comigo? Para eu não apanhar aqueles transportes todos, e como ele gostava muito de mim, dizia, vamos lançar, mas olha, eu tenho que chegar cedo a casa. Eu dizia, não te preocupes, depois eu levo. E depois eu já estava, mas aqueles jantares demoravam mais do que é normal. E depois, claro, perdia a hora de perder o barco, mas aí o Mafra normalmente vinha-me pôr a casa. A não ser aqueles dias que parava do primeiro barco, na altura os barcos paravam, não sei hoje como é que é, sinceramente, não sei como é que é. Mas na altura os barcos paravam à 1 da manhã e depois só começavam às 5 e tal, às 6 da manhã, começavam às 6 da manhã. Mas pronto, mas o Mafra como a mim, como gostava de mim, ia-me pôr a casa. Lá, lógico que levavam um raspanete dos meus pais, que eu já ainda vivia com os meus pais, mas pronto, mas sempre me divertia-me um bocadinho. E depois teve que fazer também uma viagem transatlântica para o Nacional da Madeira e teve que negociar com a sua mãe para ter um ano sabático. Sim, era na altura havia propedêutico, antes da entrada da universidade, havia propedêutico. E eu comecei a estudar para o propedêutico, porque eu já ia para a universidade para tirar a engenharia, e aparece-me o convite do Nacional da Madeira, e eu sabia que com a minha mãe ia ser muito difícil negociar, não é com os pais, que era a minha mãe que era, o meu pai não estava assim tão presente, por causa do trabalho dele. Eu negociar com a minha mãe e consegui convencê-la. Como se fosse um ano de licença sem vencimento, ia ver como é que aquilo funcionava, e com a minha promessa, se aquilo não corresse como eu esperava, que no ano seguinte voltaria a estudar para entrar na universidade. Mas pronto, ano seguinte estava no Sporting. Portanto, aí, e apanha Pedro Gomes, que como treinador, e há um dado muito curioso sobre Pedro Gomes, que é para além de ser um treinador muito duro, e depois mais à frente no Sporting avisou, mas já lá vamos, ele... Há uma quebra física da equipa em janeiro e ele decide voltar a jogar. Se nos puder contar como é que ele disse à equipa que ia jogar. Não, Pedro Gomes foi engraçado, porque Pedro Gomes, um treinador, tínhamos treinos muito duros. Se eu disser às pessoas que conhecem a Madeira que nós fazíamos um cross dos Barreiros até Câmara de Lobos, íamos e voltávamos, e depois ainda íamos treinar. E o Oceano tinha que dar uma volta de dança à equipa. E ele tinha treinos na pista em que ele chamava o nome de um jogador, e o jogador tinha que dar a volta à pista para apanhar o pelotão outra vez. Mas o pelotão não parava. Continuava sempre. Ou seja, eu era o melhor a fazer aquilo e demorava 3, 4 voltas a apanhar a equipa, porque tinha que sair muito rápido e tinha que continuar uma passada boa, porque aos poucos ia apanhando a equipa. E ele fazia com todos. Agora, imagina quantas voltas é que nós dávamos daquela pista. Era uma coisa... Mas pronto, e depois, fisicamente estávamos bem, mas depois, sim, a partir de dezembro a equipa estava demasiado gasta. Os treinos e os jogos altamente competitivos. E depois há um jogo, nós vamos jogar a Esperança de Lagos. E o Pedro Gomes está a dar a palestra e ele diz número 1 não sei quê, número 2 não sei quê, número 3 não sei quê, número 4 não sei quê, número 5 não sei quê, número 6 eu, número 7 não sei quê, e o eu saiu naquilo, e o eu ninguém se apercebeu do eu. E de repente, quando ele está a chegar ao número 11, é como se eles todos olham para eu? Ele, sim, para vocês pode ser uma surpresa, mas eu estou inscrito como jogador. Já com 46, 47 anos. 47, não. Ele tinha ganho a taça das taças em 64 pelo Sporting. Um bocadinho depois de eu nascer.
E de repente ele diz: pá, é uma surpresa para vocês, mas eu estou inscrito como jogadores. No fundo, pensem como um colega mais velho vai estar lá em campo, como o treinador que está mais ao vosso lado. E lá fomos jogar a Esperança de Lagos. E depois, mas ele na Madeira nunca jogou, que é engraçado, porque os gajos da Madeira nunca jogou. E depois fomos, houve um jogo na Madeira em que eu tive uma entrada duríssima de um jogador que Levou 15 pontos. eu tive que levar 15 pontos aqui na perna. Mas passado uma semana tínhamos o jogo no Restelo e eles protegeram a perna, mas o médico avisou: pá, vamos proteger, e vamos pôr a caneleira em cima, mas se alguma coisa te tocar aí, os pontos vão se abrir e tens que sair. E aconteceu, pá, e 10 minutos do fim, 15 minutos do fim, há uma entrada mais dura e os pontos se abriram, eu tive que sair. Quem entra a substituir-me? O Pedro Gomes. Foi aí que o Jimmy Emília, o treinador de Belenenses, teve aquela expressão. O número 16, quando entrou, parecia um caminhão de leite. E eu acho que o Pedro Gomes já ficou meio envergonhado ali, já não jogou mais. Mas ele fisicamente aguentava os treinos como nós fazíamos. Ele com 46, 47 anos, Era um atleta. fisicamente era um atleta que aguentava. Faltavam outras coisas, mas em termos físicos era um grande atleta. E depois há eleições no Sporting, o João Rocha é eleito, Toshak está referenciado para treinador, o Pedro Gomes como adjunto, e havia uma promessa do... Sim, do Pedro Gomes. E o Pedro Gomes, ele disse-me, quando chegámos à final da época, ele disse: pá, vai haver eleições do Sporting, pá, se o João Rocha ganhar vai buscar um treinador, o João Toshak, e eu vou trabalhar com o João e eu gostava que tu fosses para o Sporting. E eu, está bem, mas entretanto eu estava naquela fase de terminar contrato com o Nacional E como no fundo proposta queria para ir para renovar, festa, queria ir para férias já com as coisas mais ou menos resolvidas e tinha uma proposta de renovação nacional e o Nacional devia-me alguns meses de ordenado também. meio ano. E eu aproveitei eles quererem renovar comigo e uma das condições que eu pus foi: pagam-me que está em atraso e depois eu assino. Depois pagaram-me e eu assinei. E depois lembrei-me de meter uma cláusula. Se aparecer eu nem pus um clube qualquer, disse: aparecer um clube grande, Benfica, Sporting ou Porto, se aparecer atrás de mim, vocês têm que deixar sair sem criar problemas. Claro que ninguém acredita. Benfica, não queres pôr o Bayern Munique ou o Real Madrid, não sei o quê. E eles aceitaram aquela cláusula no contrato. E por um lado foi bom, porque depois comecei a época no Nacional e uma semana ou 2 semanas depois recebo o convite para ir treinar Alvalade. Não queria ir porque A experiência, não é? tinha passado por uma experiência aos 16 anos que eu fui às escondidas, as experiências no Sporting, mas eram 1500 Durou jogadores. 10 segundos, não foi? E tive 10 segundos ou 20 segundos lá, claro que nem toquei na bola e logicamente não fiquei, não é? E aquilo traumatizou-me um bocadinho e disse: já não tenho idade para a experiência, agora com esta idade não vou fazer isso. E foi a minha mãe em conversa com a minha Foi mãe. ao contrário, que agora é que ela me disse-me- convenceu a vir. Sim, Exatamente. a minha mãe disse: olha, Pato, já me convenceste a ficar mais um ano no Nacional da Madeira, dizia-me ela. E agora tens hipótese de ir para o Sporting. Mal que pode acontecer, Claro. e se fazer a experiência do fim de semana de lado. O pior que pode acontecer é não ficares, mas aí ficas no Nacional. Mas imagina se ficares. Não? E a verdade é que eu- correu bem, não é? E ao fim do primeiro treino, depois de ter dado logo uma porrada no Jordão, na primeira bola dividida, eu fiquei tão envergonhado. Eu só dizia: Sr. Jordão, desculpe, vinha da segunda divisão, habitar daquelas entradas mais duras. E era um treino, mas sem maldade. Mas ele também sentiu que foi sem maldade. Foi por isso que ele aceitou de bom grado. E depois, a partir daí, ficamos amigos para o resto da vida, que ele protegeu. É padrinho de E uma das tornou-se suas padrinho. filhas. E na altura nossa mãe já disse: olha, quando nascer eu gostava que fosses o padrinho do meu próximo filho. E na altura ainda nem pensávamos. Pronto, depois nasceu a Karina, e ele ficou padrinho, e a Paula, que era a mulher dele na altura, ficou madrinha. E temos aqui tempo já para a primeira capa, que marca, é o primeiro jogo em que marca pelo Sporting contra o Auxerre na Taça UEFA. Curiosamente marca aos 90+3, já no prolongamento, e a capa da bola é muito interessante, se puderem colocar aí. Um oceano glacial que gelou os franceses. Foi a minha primeira grande capa, isto É. é a minha primeira grande capa na bola, realmente. Mas foi engraçado que este jogo, E também tem aí o vídeo do golo já agora. eu lembro do jogo da primeira mão. Lembro do jogo da primeira mão e lembro do jogo da segunda mão. E o que é curioso é que eu joguei a central E nesse um grande jogo. golo. Não, é um dos melhores golos. Eu joguei a central nesse jogo
E nós fomos para o Auxerre com uma vantagem de 2-0, penso eu. Ganhamos de 2-0 em Alvalade e fizemos um belíssimo jogo. Nós tivemos muito bem, mas a primeira oportunidade de gol é do ponta de lança de que tinha o Seca, acho que era o Czarmak, um polaco que chegava no Auxerre, fortíssimo, e eu quis dominar a bola, ele atropelou-me, levou uma bola, não fez gol por milagre. E eu dizia assim, meu Deus do céu, isto acaba a minha carreira e acabaram hoje. Aqueles momentos sortes que se tem na carreira. E eu lembro, fizemos 2-0 e nós pensávamos que estava tudo resolvido, mas chegamos lá eles fizeram 2-0, tivemos que ir a prolongamento. Sim. E depois no prolongamento faço o gol que acaba quase por definir a eliminatória, porque na altura os gols fora valiam a dobrar. E depois é o Litos, curiosamente tive com ele há bocadinho, é o Litos que faz o 2-2. E o Tochaco berra-lhe para subir no Sim, era um canto, imagina, está 2-0, não podemos arriscar muito, isto ainda está portanto, o resultado o jogo está empatado. E eu ia ficando lá atrás e ele começou a dizer, vai lá. E eu vou tanto que eu entro na área já tarde, por isso é que eu fiquei no segundo posto. Normalmente eu era para eu atacar a bola. Mas eu já chego lá tarde, fico no segundo posto e quando a bola sobra para mim. Isto é aquelas coisas que a gente não consegue explicar. Sim. E nesse Sporting, além das boleias que recebia do Gabriel, num Citroën 2, encontrou 2 cavalos. 2 cavalos, cruzou-se também com grandes figuras do clube e do futebol nacional, Jordão, Manuel Fernandes, Oliveira, Damas também. Vitor Damas, sim. Como é que foi para um menino que vinha da segunda divisão cruzar-se com esses monstros do futebol? Há pouco tempo tinha-los visto no Euro 84. Portanto. Não, tinha acabado de vê-los na televisão, no Euro, o Euro em França, o Euro 84 em França, e de repente chegava lá, eu começo a olhar para aquela gente, logicamente que intimida e de que maneira? Tanto que eu, o Sr. Jordão, o Sr. Manuel Fernandes, o Sr. Oliveira, o Sr. Vitor Damas, o Damas então era mais... um jogador mais estiloso. O Damas tinha muita pinta. E eu demorei, e a minha sorte, ou entre aspas, a minha sorte foi o Jordão ter gostado de mim desde o primeiro dia. Aos poucos, mesmo quando viajava, ele dizia, anda aqui para o pé de mim. Eu dizia, o que é que tu queres comer? Normalmente, e eu estava à vontade com ele, eu escolhi, normalmente tínhamos o nosso diretor de futebol, que era o Sr. Armando Biscoito. Ele não gostava que a gente se esticasse na comida, então quando eram os mais novos, não, vocês só vão comer isto. Mas quando eu estava perto de Jordão, ele dizia, não, como que tu quiseres, não tem problema. E ele também já não falava muito. Mas eu tive uma certa proteção desde o primeiro e também tive a vantagem também de começar a jogar logo desde o primeiro jogo. Exato. O que também ajuda à integração. Nessa época fui jogador do Sporting que fez mais jogos. Portanto, para quem vinha da segunda divisão e que não tinha estado nestas andanças... Achavam que ia ser o apanha-bolas, não é? Exato, para quem ninguém tinha expectativas em relação a mim e de repente, olha, mas ele joga os jogos todos. E os próprios colegas também viam a forma como eu treinava, a forma como eu era profissional, e também ajuda à integração, porque nós quando temos um colega que a gente vê que ele é um bom profissional, que está a fazer tudo para ajudar a equipa, nós acabamos por aceitar esse colega mais fácil. E até fazia treino suplementar na altura. E na altura tinha que fazer porque eu muscularmente tinha, como é dizer, eu tinha a massa, mas não tinha músculo. Portanto, tive que fazer definição, porque eu vim aquele... Há um termo que se diz que é matarruano. Acho que não sei dizer. Eu tinha uma massa enorme, mas em termos de músculos eu tinha pouca definição. E um atleta convém ter, em termos musculares, convém ter definição. Portanto, perdi peso, perdi massa e ganhei músculo. E que foi uma coisa espetacular, mas foram meses e meses de fazer trabalho extra todos os dias. E eu acho que isso também ajudou a minha integração às fases, porque eles viam também, não é sacrifício, porque eu estava a fazer aquilo para mim e aquilo fez-me melhor jogador, fez-me melhor atleta, não era sacrifício nenhum, mas para quem está de fora a ver, parece que estás a fazer um sacrifício. Sim. E eu, logicamente, que essa aceitação acaba por ser mais fácil. Eu sei, eu lembro-me, quando eu comecei a jogar, houve uma altura que tinha feito 3, 4 jogos a titular e eu achei, ok, já estou com uma certa moral. E vou para a Marquesa para ser o primeiro a levar massagem, que eu gostava de ser o primeiro a levar massagem. Tinha acontecido nos outros clubes anteriores, onde pronto, tinha passado. E cheguei lá, o Sr. Manel Marques, o massagista, mãos miraculosas que ele tinha. O Sr. Manel, miúdo, o que é que estás a fazer aqui? Eu disse, eu vou jogar titular, eu gostava que você fizesse uma massagem daqui acima. E ele ainda falta-te muito. Pá. Olha, primeiro vai o Sr. Jordão, o Sr. Manuel Fernandes, o Sr. Oliveira, portanto, olha, senta-te ali e espera, e não voltes a fazer isso. E eu desculpo lá, Sr. Manuel, lá eu ficar à espera da minha vez, que aquela gente fosse dar massagem. E eu lembro-me que houve um dia, passado meses largos, que o Sr. Manuel mais disse assim, queres ser o primeiro? Podes vir para aqui. E eu disse, pronto, ok, agora sim. já estou aceito na equipa. E curiosamente, quando comecei a brincar, até posso dizer uma coisa, não sei se devia dizer isto, mas pronto, mas estamos aqui tão à vontade,
A primeira vez que passei ao pé do Damas e dei-lhe um palpão no cu. Não há outra forma de dizer. Ele passou por mim e ele olhou para mim e começou-se a rir. E disse: pronto, já estou integrado. Essa para mim foi o seu intenção. Porque assim, com estas normais, se calhar teria levado um estalo. Mas pronto, a partir daí sim. E quando o Toshak sai, o Pedro Gomes ainda assume a equipa e bem que os avisou que ia para dormirem bem. Sim, faltavam o quê? Faltavam 3 jornadas para acabar o campeonato. E nós já, infelizmente, já não tínhamos hipótese de lutar por título, tínhamos perdido o jogo, já não tínhamos hipótese de lutar por título. E de repente eu, não, faltavam 2 jornadas. E eu avisei, juntei Jordão, na altura já dávamos bem, né? Estamos a falar do final da época. E diz: amigos, olha, vou-vos dizer uma coisa. Hoje à noite, jantei um bocadinho mais cedo do que é hábito, jantei por volta das 7. Um passeiozinho higiênico, mas às 9 tenho que estar na cama. Porque amanhã vai ser terrível. E eu disse: isto falta 2 jornadas para acabar o campeonato. Isto agora estamos naquela fase de descompressão, ou seja, em termos físicos já não adianta dar carga a 2 jornadas do fim do campeonato. Não, de certeza não vai acontecer. Ouçam o que eu vos estou a dizer. E eu avisei-vos no outro dia, o que nós treinamos, ainda para mais. Antigamente e hoje em dia com as academias isso tem vindo a morrer um bocadinho. Os adeptos iam ver os treinos. Sim, treinos abertos. E os treinos quase todos eram abertos, para não dizer todos, eu acho que todos os treinos eram abertos. E nós treinamos no estádio principal e a bancada estava cheia de sócios no estádio antigo, não há voto, no estádio estava cheio. E ele a pôr-nos a Sirius bem. E nós a fazemos bancadas, bancos, correr à volta da pista. Bem, os jogadores mal dispostos, os jogadores mesmo a vomitar do cansaço físico. E os adeptos, e os adeptos assim: é assim, deixa pôr eles a correr para ver se eles ganham. Assim. Bem, chegamos ao balneário assim, e o pessoal me disse: eu avisei, olha, não vai parar por aqui. Portanto, esta partida agora foi um final da época terrível em termos físicos. Foi um final da época terrível. Ainda por cima, final da época. Final da época terrível. E aquela data inesquecível para o Oceano e para quem é do Sporting, obviamente, do 7-1 ao Benfica. Está aí a capa também. Está aí a capa. Mas podes ir. Posso avançar enquanto não mostram a capa? Não, essa data, como é que foi esse jogo? Como é que foi ver Manuel Fernandes fazer? Não, esse jogo é daqueles jogos que... Acontece uma vez na vida, não é? Não é o acontecer, que as pessoas nem imaginam. Eu acho que as pessoas do futebol sabem disso. O quão, num jogo de futebol, quando uma equipa faz 1-0, faz 2-0, o quão próximo de estar a fazer um golo e de voltar para o jogo, mas também o quão próximo estás de levares com o terceiro golo e de ser um descalabro e a partir daí vais 4, 5, 6, 7. O Alemanha-Brasil, por exemplo, no Mundial. Porque há uma linha ténue, e eu como treinador cada vez percebo mais isso, que é: estás a perder 3-0. Tem uma altura tens de tomar decisões como treinador. O que é que tu fazes? Tentas arriscar para fazeres um golo para tentares voltar ao jogo e depois sofres um 4º golo. E o que é que tu fazes depois a seguir? Arriscas ainda mais para tentar fazer um golo para voltar ao jogo? Ou quando chega aos 4 começas a pensar: é melhor fechar a porta, porque senão isto vai ser magoado. Mas normalmente às vezes o treinador faz de uma forma ambiciosa, não vou dizer que é errada, porque no futebol não há decisões erradas, se calhar de uma forma mais ambiciosa, o treinador a partir do 4 arrisca um bocadinho mais, tira um defesa e mete mais um avançado, portanto a equipa fica mais vulnerável a uma tradição, e a partir daqui é o 5º, é o 6º, é o 7º. E aquilo que aconteceu com o Benfica foi um bocadinho por aí, porque acho que o intervalo do jogo está 2-1, penso que o intervalo está 2-1, num jogo extremamente equilibrado. O Manuel Fernandes num dos gols, não, porque sentiu uma picadinha, sentiu uma picada na perna, porque acho que ele saltou uma daquelas barreiras de publicidade para festejar o gol e sentiu um cãozinho. A gente disse: um cão deu-lhe uma mordida, deu-lhe uma mordida aqui na perna. E ele começou a sentir e ele dizia: se calhar isto não. Mas logo a seguir faz mais um gol, diz: quer que eu tire agora? já nem eu tiro. E ainda fez mais 2. Portanto, foi daqueles jogos em que saía tudo bem. Cheguei a uma altura, eu fazia passe quase só pelo sentimento ou pelo sentido. Estava ali, estávamos numa zona. Tanto que foram para o bingo a seguir. Saímos todos juntos depois do jogo, depois fomos jogar um bingo. Toda a gente fez bingo nessa noite. Está tudo alinhado. Estávamos zen, estávamos mesmo naquela zona certa, perfeita. Eu acho que raramente acontece uma coisa dessas. E
todos os jogadores do Sporting jogaram bem naquele jogo. Bom, o Mário Jorge faz um jogo extraordinário, o Mário Jorge fez 2 golos, se não me engano. Mas o Ralf Benito faz, para toda a gente. Mas o Fernandes então era uma coisa... Mas toda a gente, não há um jogador que se possa dizer assim, pá, não teve mais ou menos. Todos estivemos bem, E num jogo que até ao minuto 50 estava equilibrado, estava 2-1 para nós, mas estava equilibrado. Depois a partir daí começar. E se o jogo demora mais 10 minutos, seria 12, 13, porque aí já estava tudo de bom a acontecer a nós e tudo de mal a acontecer ao adversário, neste caso ao Benfica. E um mês antes também há um jogo, há uma eliminatória mítica com o Barcelona. Sim, essa foi também horrível. temos aí a capa, que é um 2-1, que é um grande jogo de Fernando Mendes. 2-1, podemos fazer, estamos a ganhar, perdemos lá 1-0. Fazemos 1-0 aqui, fazemos 2-0 aqui, temos muitas hipóteses de fazer o terceiro, nomeadamente nesse lance do Fernando Mendes. Eu tenho um lance do meio campo também, que driblo o último jogador do Barcelona, mas ele dá-me um toque e eu vou para aí 3 ou 4 metros, sabes aquela tropeça, mas não cai, tropeça, mas não cai, e acabei por cair, que é uma bola que eu ficava isolado, e foi pena porque depois o Roberto... Depois o Roberto, mesmo quase no fim, um canto de bola rechaçada para fora da área, ele faz um gol de outro mundo. Mas esse jogo é engraçado, que eu consigo abandonar o estádio ao mesmo tempo que os sócios que estavam a ver o jogo. E joguei o jogo até ao fim. E a minha azia foi tanta que não quis ver ninguém. Cheguei ao balneário, nem tomei banho, tirei as botas, tirei as ligaduras, pus o fato de treino e saio do estádio ou mais cedo que os adeptos que estavam a ver o jogo ou ao mesmo tempo que ele, porque eu só queria desaparecer dali. Fiquei mesmo tão mal com o jogo. É aqueles jogos que dizem, pá, nós não merecíamos isto, fizemos tudo bem, fomos amplamente superiores e acabamos por levar. Mas o futebol tem destas coisas que são injustas, mas isto é que faz a beleza do futebol, do jogo. E nessa primeira passagem pelo Sporting, num dos momentos de instabilidade que o clube vivia, chegou a receber um convite de Pinto da Costa para se juntar ao Futebol do Porto. Sim, é engraçado. Esta também é uma história engraçada, porque na altura de Jorge Gonçalves, e Com 6 meses de atraso e salários. Não é? chegou a 7 meses atrás, e na altura logicamente tens motivo para rescisão com justa causa, porque há tantos meses atrás tinha rescisão. E houve muita gente que saiu do Sporting naquela altura, mas eu fiquei com o presidente e nós criamos até uma certa amizade, fiquei com ele até ao fim, porque depois nós de vez em quando recebíamos algum dinheiro que vinha do bingo do Sporting e eu estava a tentar mais ou menos ajudá-lo a encaminhar. Rapaz, este dinheiro tem que ir para o Liação, porque ele veio de Moçambique e ainda não recebeu ordenado nenhum, portanto ele precisa mais. Portanto, aqueles jogadores que precisavam mais, eu ia endossando com o presidente e íamos endossando o dinheiro e eu treinava e depois passava o resto do dia ao lado do presidente a tentar pelo menos resolver os problemas dos meus colegas, né? Que alguns estavam numa situação, alguns estávamos mesmo numa má situação. E curiosamente acontece na altura o presidente do Porto, eu já tinha uma relação, não vou dizer de amizade na altura, mas havia uma relação de respeito. Porque o presidente do Porto, normalmente, quando era aquele presidente que acompanhava sempre a seleção nacional. Normalmente os presidentes dos outros clubes, tanto do Benfica, às vezes até do Sporting, só apareciam naqueles jogos mais importantes. A fotografia. Não é a fotografia, aqueles mais importantes. Íamos jogar para o Liechtenstein, não dá muito jeito, também não íamos. Íamos para a Arménia, se calhar também não ia. Mas depois jogávamos na Luz, ou jogávamos nas Antas, ou jogávamos em Alvalade, e pronto, já toda a gente aparecia. E é engraçado, porque eu depois dos jogos, eu não era aquele tipo de pessoa que gostava de sair, eu ficava sempre no hotel, mas também não é de sair para a cama, porque a adrenalina, às vezes, nós perdemos o sono, e eu ficava sempre lá à volta do hotel. E tinha muitas conversas com ele, porque ele também ficava no mesmo hotel que nós, tinha muitas conversas com ele. E era uma pessoa extremamente inteligente, e nós curiosamente falávamos de tudo menos de futebol. E eu sempre gostei de falar com pessoas inteligentes, sempre gostei com pessoas que também não me julgassem como eu sou um jogador de futebol, só sei falar de futebol. E ele desde o instante começou a falar outras coisas, falámos de política, falámos de cultura geral. E pá, sim senhora, mas é alguém que me respeita, e não olha para mim como jogador de futebol. Vamos falar da bola, vamos falar do tempo, normalmente e foi curioso, nós estreitamos um bocadinho mais a nossa relação, não era bem amizade. Nessa altura, há um belo momento que ele vem para Lisboa e pede para falar comigo. Depois vou falar com ele e ele sabia o meu contrato todo. Ele diz: olha, o teu contrato é este e este, tens mais X anos de contrato e neste momento tens hipótese de ir embora se tu quiseres, porque o clube deve ter estes meses todos, e eu ofereço-te um contrato de 3 anos no Porto
E depois ele ainda para me picar mais, que ele também tinha sempre aquela, tinha sempre aquele sarcasmo, ele diz, olha, e ainda vais ser campeão esta época. E curiosamente até foram campeões nessa época. E depois, logicamente com uma proposta daquelas, e financeiramente a proposta era extremamente apetecível, eu disse, Presidente, preciso de um tempo para pensar. Então, olha, dou-lhe a resposta amanhã. E depois de repente eu no outro dia fui ter com ele, mas para o Porto, até por uma questão de respeito. Ainda consegui às escondidas ir até ao Porto, reuni-me com ele e disse, olha, vim aqui dizer que eu sou o capitão da equipa do Sporting neste momento. Apesar do que o Porto é um clube grande, eu sinto-me lisonjeado por você ter-me feito este convite, mas não posso abandonar o clube neste momento. Portanto, obrigado, mas não obrigado. E a resposta dele também foi engraçada, que ele disse, pai, eu já gostava de ti como atleta e agora fico-te a adorar como homem, porque estás a ter uma atitude extraordinária. Eu gostei dessa tua atitude. E depois, a partir daí foi o começo de uma amizade. Porque depois ainda aconteceu muitas vezes que eu vivi uns anos com a Marina e o Pita Costa adorava o fado. E a Marina para mim, a melhor cantora de fado em Portugal. E sempre que ele vinha para Lisboa, ele dizia assim, estou aqui no Gamarinos, não queres vir aqui tomar um cafezinho comigo, vamos falar um bocadinho? E depois assim, quer que eu vá ou quer que a minha companheira vá? E ele dizia, se a Marina quiser, traz a Marina. Então, porque ela quer a Marina. Porque depois a Marina, nós acabámos por sair dali do Gambrinhos, íamos até o Senhor Vinho, que é uma casa de fados. Na Lapa. É a melhor casa de fados em Lisboa. Pois agora estou a fazer publicidade, mas é verdade. Eu já morei é a melhor casa de fados de Lisboa e nós íamos a Gambrinhos, a nossa tia, a Maria da Fé, e passávamos ali restaurantes extremamente agradáveis. Portanto, aí sim, conseguimos construir uma bela amizade e nós nunca tivemos problemas ou chatice porque nós nunca falávamos de futebol. O que é engraçado, falávamos tudo menos de futebol. Portanto, o que é giro, é um tiro. E é inevitável na sua primeira passagem não falar de uma das melhores campanhas europeias da história do Sporting, que é a Taça UEFA em 1991, e começa logo, temos essa capa também do 7-0 ao time Izuara, que deixou Sousa Sintra muito aziado. Sim. Na altura já era o capitão da equipa e na altura era que discutia os prémios. Mas isso foi uma coisa que eu sempre tive em relação às equipas para onde andei, que os meus colegas confiavam em mim e não era preciso muita gente para discutir com o Presidente. Eu ia sozinho discutir com o Presidente. E depois eu cheguei lá, comecei a falar com o Presidente. Eles acabaram de eliminar o Atlético de Madrid, porque eles tinham eliminado o eliminatório anterior, tinham eliminado o Atlético de Madrid, e ele vê a documentação toda. Presidente, esta equipa é uma equipa extraordinária, nós vamos ter problemas. Isto é preciso... Não. E depois eu disse, você tem que dar este prémio de jogo. Eu, isto é muito dinheiro, estás maluco, é que nem pensaram-se aqui. Então pronto, olha, ou é isto, ou a gente joga sem prémios. Não tem problema. Vocês jogam sem prémios? Sim, a gente joga sem prémios. Na boa. Depois ele também ficou com meio receio, depois saísse cá para fora. Ia sair, nós íamos jogar sem... E dizia, olha, então vamos fazer uma coisa. Deixa-me pensar. Depois ele ligou-me, está bem, vai este o prémio. Tinha mais prémio do que tinha de ordenado. Nesse jogo, mais prémio do que de ordenado. E depois chega no primeiro jogo, mas também fizemos uma exibição muito boa. Era fantástico. Estádio completamente já estão 70 mil pessoas em Alvalade, aquilo estava a chover, quando não cabia ninguém, no Alvalade antigo. Fizemos uma exibição extraordinária, 7-0. E lá perdemos. E lá foi uma confusão, perdemos 2-0 ou 2-1, perdemos logo. E depois chegou na final do jogo, ele veio ter comigo, tu nunca mais vais a ganhar. Eu disse, Presidente, hoje foi um dia especial. Se calhar o seu prémio também fez com... Repare como é que os sócios estão felizes agora. Assim, o que é isso para si? Valeu a pena. Mas que o João Rocha tinha tido um caso contrário. Não, o João Rocha foi jogo contra a Colónia para as competições europeias. E é engraçado porque o João Rocha tinha uma coisa gira. Eu depois comecei a conhecê-lo aos poucos, como eu já disse, comecei a ficar muito amigo de Jordão, o Jordão sempre a proteger-me, queria-me levar para todo lado. E o João Rocha de vez em quando fazia uns jantares em casa com os capitães. Jordão, Manuel Fernandes e Oliveira eram os únicos 3 convidados para ir à casa dele ali na Lapa jantar. E ele fazia questão de ajudar na comida. Aquilo era um jantar extraordinário. E eles, quando estavam nesses jantares, faziam apostas e como o João Rocha tinha muita confiança com o Jordão, Manuel Fernandes e Oliveira, fizeram aposta. E depois da aposta, quando veio esta eliminatória do Colónia, o prémio era 150. Mas como é que era? Assim, o prémio era 150 e ele deu um prémio de 1000 contos, acho que foi um prémio de 1000 contos. Uma coisa, já não me lembro quanto é que era o valor. Ele deu um prémio de 1000 contos a cada um, ele diz, olha, se vocês passarem a eliminatória, é isto a cada um, mas se vocês perderem, cada um de vocês dá-me 150 contos. E 150 contos era o meu ordenado.
E depois, de repente, o Jardão chegam ao balneário, o Jardão, Manuel Fernandes, os capitães, chegam ao balneário e contam, e contam à equipa. Nós negociamos com o presidente. Eu fui ter com o Jardão, pá, se isto correr mal, eu fico sem ordenado. Eu fico sem ordenado este mês. Pá, não me preocupes, isto é uma aposta, vamos ter todos, nós já aceitamos e vocês têm que aceitar, claro. Os capitães, mas já nós não. Claro. E curiosamente não passamos essa eliminatória. Portanto, foi um mês sem ordenado. Fiquei um mês sem ordenado. E nessa taça UEFA na eliminatória depois com o Inter Milão. E essa. Mas não, essa já foi num ano Sim, estou a seguinte. dizer na taça UEFA de 90. Essa de 90 foi o melhor jogo da minha carreira e onde eu falhei os dois mais incríveis da minha carreira. Teve que secar o Bataus. Sim, fiz um jogo que tinha o Brema, o lateral da seleção alemã, Mataus, Klinsmann, o Zenga na baliza. O Zenga. E em Alvalade fiz o melhor jogo da minha vida. Deu todos os jogos que eu me lembro, aquele foi o melhor jogo. Mas falhei 2 gols que não podia ter falhado. Foi pena porque se nós podíamos ter passado essa eliminatória. Esse ficou-me atravessado. Pelo jogo, pela alegria de ter feito o jogo que fiz, mas pela tristeza em termos de eficácia, foi uma nódoa. E nessa altura era um Sporting, enfim, de que já se calhar não temos memória, que após a saída de João Rocha era um clube num certo caos, numa certa dificuldade também financeira. E é mais ou menos por aí que também decide sair para o Real Sociedade, embora algo contra a sua vontade, que na altura não tinha muita vontade de sair. Eu acho que desde que saiu o João Rocha, o presidente, o clube perdeu um bocado a estabilidade que teve ao longo dos anos, porque o João Rocha o clube tinha muita estabilidade e era muito respeitado. E depois disso fomos perdendo estabilidade. Sim. E depois, na altura do Sousa Sintra, quando eu dei por mim, o negócio com o Real Sociedade já estava feito. Pois. E quando o Tochaco liga-me, dizia, pá, já temos tudo de acordo com o clube. Eu disse, pá, mas eu se calhar não quero ir. E depois fui falar com o presidente, sou assim da presidente. Pá, eu não vou para a Real Sociedade. Ele disse, pá, tens que ir, sabes como é que o Sousa Sintra herda a herança do Jorge Gonçalves. Sim. Havia muitos buracos para tapar. Sim. Tinha dificuldades financeiras. Estava muitas dificuldades financeiras. E depois acabei meio contrariado, mas também, no fundo, meio não chegava a ser meio. Sim. Um bocadinho contrariado, mas sempre o Campeonato Espanhol também era sempre o meu sonho, jogar o Campeonato Espanhol. Outra coisa que tenho atravessado da minha carreira, eu gostava de ter jogado o Campeonato Inglês também. Mas o Campeonato Espanhol era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu disse, pá, entrar numa equipa como era a Real Sociedade, e disse, pá, olha, ótimo, porreiro. Se bem que não é bem isto que eu queria, mas olha, vou. E depois acabei por ir, meio contrariado. Também com um treinador que já conhecia e gostava de si. Meio com treinador. Ir ao País Basco, outros jogadores estrangeiros. Sim, aí o País Basco naquela altura me tinha muito respeito, porque estávamos naquela altura revolucionária complicada com a ETA. E logicamente que há sempre um receio de ir para um sítio, ir para um sítio onde as coisas não estão a ocorrer de uma forma normal, como viver numa cidade como Lisboa. E para surpresa minha, foi dos sítios onde eu me senti mais seguro. Tirando outra coisa mais complicada, mas foi dos sítios onde eu me senti mais seguro. E foi do sítio onde eu mais gostei de conhecer as pessoas. Porque quem é amigo de um basco vai ser amigo dele a vida toda. E ele vai ser teu amigo a vida toda. Portanto, há uma fidelidade grande. Eles não fazem amigos, os bascos têm uma coisa. Nós, os portugueses, eu acho que somos um bocadinho mais abertos, mas que às vezes também sou um bocadinho mais a falso. Porque fazemos amizades, de repente, por dar cá aquela palha. E as amizades não têm a profundidade que se calhar deveriam ter muitas amizades. E o basco não, o basco demora a fazer um amigo. Mas quando o faz, é para a vida inteira. Aliás, portanto, se calhar às vezes é preferível, porque há muita gente que diz, ele é meu amigo, mas se calhar não é assim tanto. Por isso é que eu digo, o conceito de amizade está muito diluído. Porque a amizade é uma coisa mais profunda, é uma coisa que tens de confiar na pessoa, a pessoa confia em ti, e aquela coisa, pá, por muito acontece o que acontecer, mas vais ser sempre direto com essa pessoa, vais sempre dizer, isso é para mim, a amizade é uma coisa dessa, e com os bascos é assim. Portanto, eu demorei muito tempo a ganhar amigos, mas quando os ganhei, ainda hoje estão, e sei que vão durar sempre. Portanto, é um povo extraordinário. Obrigado por esse testemunho, é importante também perceber as culturas dentro do futebol. Sim, sim. Diga-me uma coisa, houve uma altura, um certo jogo, em que secou o Maradona, o melhor jogador de sempre. E já disse também aqui que, em off, que não guarda camisolas, nem recordações, mas aí nem o deixaram guardar essa camisola. Se puder contar essa história. Não, jogo engraçado, jogo Real Sociedade de Sevilha. E nós vínhamos de uma fase complicada e precisávamos ganhar aquele jogo. Tanto que uns dias anteriores tinha jogado pela seleção portuguesa e até estava com o Fudra. Contra a Bulgária. Eu estava a dizer, Paulinha, pá, vou ter que ir para a cama cedo, que eu tenho que estar, este fim de semana, eu tenho que estar fisicamente o melhor possível
porque aquele jogo vamos precisar de ganhar. E depois nós estamos a jogar, no princípio começou o jogo, eu jogava no make-up, depois quem joga no make-up do Sevilha? Maradona e Simeone. E estavam os dois no make-up. E eu, como já conhecia o Maradona e nós já falávamos bem, e depois eu sempre, e de repente as coisas começam a sair bem para o lado da Real Sociedade. O Maradona nem tocava na bola, portanto não tive muito trabalho para secar o Maradona, que ele não tocava na bola. E ela disse para secar o Maradona, tínhamos lá uns amigos bascos, que eles eram duríssimos a jogar, eles ainda secavam melhor que eu. Eu tinha um bocadinho mais de liberdade para ir para a frente. Pai, faço gol nesse jogo e depois às tantas quem estava a marcar era o Simeone. E eu dizia assim, bora, brincar. E depois eu falava com o Maradona e dizia, pá, já tens, estás a ficar muito feio, estás a ver, não, está o jogo a correr, tu não tocas na bola. E nós sempre brincar com o outro jogo e a gozar. E a questão do conduzir também, não ter sido apanhado a 160 horas. Sim, lá em Sevilha. E eu dizia assim, pá, olha, isto hoje não vai dar para ti, ganhamos o jogo 3-1 e no final do jogo o Simeone já me tinha dito durante o jogo que queria trocar a camisola comigo. Eu dizia, pá, ok, tudo bem, tranquilo. Pá, chego no final do jogo, o Maradona vem direito a mim, tira a camisola e dá-me a camisola. Eu tirei a minha e olhei para o Simeone. E eu assim, esse Maradona. E ele, claro que assim. E sai com a camisola do Maradona. Então chego no balneário, o filho do presidente, que era o Vítor Alquiza, o filho do presidente adorava o Maradona, ainda por cima o Vítor Alquiza era um jogador ofensivo, pé esquerdo, pequenino, ou seja, cabelo também, ele adorava e não só adorava, mas tinha muitas coisas do Maradona. E era, pá, o meu sonho sempre era ter a camisola do Maradona. E eu, pá, olha, toma a camisola. Aí ao Simeone, depois mandei entregar uma camisola também. Sim, e há também um dado muito interessante, porque marca os últimos 2 golos no Atocha, que era a sua fortaleza máxima, e também marca na estreia do ano. O primeiro da Real. Contra o Real, também temos esse vídeo aí, um grande gol. Um chapéu, uma chapelada. Essa ao Real Madrid? Essa chapelada ao Buio, aí está. Não. Grande gol. Na inauguração. Foi o primeiro gol em Anoeta. Exatamente. Mas para mim, grande gol foi o último gol em Atocha. Vocês deviam ter. Esse é um grande gol. Esse era mais difícil de encontrar. Esse é um grande gol. E curioso, é uma história gira que o Xavier sabia. Mesmo no Sporting, quando estávamos no Sporting, e quem fizesse o primeiro gol, a rádio começou por ser a Rádio Cidade, desculpe, passa a publicidade. E a Rádio Cidade oferecia uma televisão pequenina a quem fizesse o primeiro gol. Quando havia prémios, eu levava sempre o prémio para casa. E o Xavier já sabia. E entretanto, depois os gajos no Real Sociedade, íamos ter o último jogo em casa e os bascos passaram a semana toda a falar naquilo. Pá, aquele jogador que fizer o último gol aqui, isto é uma placa, vai ter aqui. Pá. Porque isto agora, este prédio, este estádio vai abaixo. Vai ter vão pôr aqui um sítio com uma plaquinha, não sei se puseram, mas estavam todos a dizer, pá, eu adorava fazer o último gol, não sei o quê. E eu disse, pá, se tivesse, sabes quem vai marcar o último gol, não sabes? E ele, pá, não me vais dizer uma coisa dessas outra vez. Já sabes, não tem hipótese. Ainda marcou os 2 últimos. Jogávamos com o Tenerife, marquei os 2 últimos. E até saiu a festejar, não foi para a bancada do... Não, os 2 últimos é uma coisa gira. Porque nesse jogo, como é o último jogo em Atocha, havia um jogador que era o nosso defesa central, o Gorris. E o Gorris começou a jogar na Real Sociedade desde os 7 anos. E ele já tinha 37 ou 38 anos. Ou seja, a vida dele foi a Atocha. Foi ali a Atocha. E chega no último jogo. Ele era titular da equipa, era o nosso central titular, só que estava também em final de carreira. Provavelmente seria o último jogo dele, que ele não ia continuar na próxima época. E o Toshak decidiu pô-lo no banco naquele jogo. Eu nunca me chatei com um treinador tanto, a não ser daquela vez, a não ser a seguir, mas nunca me chateei tanto com um treinador, porque naquela altura nunca me tinha chateado tanto como naquela altura. E eu cheguei ao pé do Toshak e disse, pá, tira-me, põe-me fora este jogo, ganhando ou perdendo, logicamente nós queremos sempre ganhar, ainda por cima é o último jogo em Atocha. É pá, mas se há um jogador que tem que jogar este jogo é o Gorris, pá. Eu dizia, não, pá, tinha que pôr, acho que era um Picabeia, o Picabeia é o nosso central. Eu disse, pá, tenho o Picabeia que ele veio agora da formação e tenho que lhe começar a dar minutos e dar atrás para ele na próxima época já entrar. Eu disse, pá, não faça isso. E o Gorris a chorar, pá. E vou lá e eu abraço o Gorris e digo, pá, não posso fazer nada, olha, a única coisa que posso fazer é fazer um gol para te ticar. Vou fazer um gol e vou te ticar a ti. E ele só dizia, tu és grande, vais conseguir. Quando faço o gol,
direito ao Gorris para lhe abraçar, e o Toshak queria aproveitar aquela embalagem, ele também entrou dentro de campo para o abraço, e eu dei uma palmada, afastei-lhe, e eu parti Gorris, porque o Gorris depois estava no banco, não sabia se levantava, ou se ficava, disse, é parti, anda cá, depois abraçamos ali, mas então é que ele chorou. E depois ainda lhe disse ao ouvido, olha, estou com um problema, pá, eu prometi um golo a mais outra pessoa que está ali na bancada. Eu prometi um golo a outra pessoa. Uma namorada. E ele disse, namorada não, que eu era um homem casado, não vamos com essas coisas, namoradas, eu era um homem casado, não, prometi um golo lá na bancada, e depois de repente é quando eu faço esse tal golo, que depois eu, está feito. A bola não tinha entrado, já estava a dizer, estás a ver, olha, ele vai entrar, isto é para ti. E se falava das quesílias com o Toshak, já que estamos nesse, ganhamos em balo, e fala-nos da quase ida para o Barcelona, de Cruyff, que por causa do Toshak não se materializou. Sim, é verdade, o Barcelona convida-me para ir a Barcelona no final da época. Foi o Baquer, no não é? dia que eles Que ajudou. estavam, na altura que eles estavam a festejar, eu conhecia bem o Baquer, que era basco, que tinha jogado na Real Sociedade. E ele liga-me, pá, diz ver aqui, nós temos a nossa festa de campeões. E vem aqui, foi para o Hotel Maria Cristina, lá em Barcelona. E depois chego lá, levam logo para a suíte lá em cima. Corrido-me com o presidente e com o Cruyff, o Núñez e o Cruyff. E depois, pá, nós estamos muito interessados em ti, queríamos que fizesse parte do Barcelona para o próximo ano. Eu disse, pá, para mim ótimo, né? Eu já sabia mais ou menos que o Baquer já me tinha dito para o que é que eu ia. E já ia mais ou menos preparado com a minha proposta, que na altura não havia empresários, era mano a mano. Era mano a mano. Cheguei lá de repente e pá, não há problema nenhum. E depois eles apresentaram a proposta deles. A proposta deles era muito mais do que eu já tinha pensado para mim. Mas não dei parte fraca. Eu vou pensar. Não dei parte fraca. Disse sim, pá, isto é uma boa proposta. É uma boa proposta, mas eu posso assim, pá, vou aceitar, mas não posso fazer nada enquanto vocês não resolverem o problema da Real Sociedade. Como vocês sabem, tenho mais um ano de contrato com a Real Sociedade. E eu disse, pá, não te preocupes, temos aqui o Arconado, o Bizarreta, o Baquer, o Beguiristain, todos os jogadores baixos que vieram para aqui, e nós temos as melhores relações com a Real Sociedade. Portanto, não te preocupes, que isto é uma questão de só menos importância e a gente vai resolver isso. E eu saio da reunião convencido que na próxima época ia para o Barcelona. Já imaginar as jogadas com o Romário, não é? Já estava. E eu tinha o Baquer, o Guardiola estava a começar, tinha o Koeman lá atrás, Sim, lá o Drup, Romário, Beguiristain, Stoichkov. Eles tinham uma equipa fabulosa, o Barcelona tinha uma equipa fabulosa. E eu já estava a pensar, onde é que eu vou entrar nesta equipa? E agora, férias, pá, isto vai ter que ser umas férias a sério para, nestas alturas, quando entres assim, tens que entrar a 100%. E eu convencidíssimo. E depois, de repente, é que passaram uns dias, liga-me o Cruyff a dizer, infelizmente não vai acontecer, porque nós não conseguimos chegar a acordo com a Real Sociedade. Eu na altura tinha que 31 anos. Na altura tinha 31 anos. Nós não conseguimos convencer os sócios aqui do Barcelona que vamos dar tanto dinheiro para um jogador de 31 anos, como que vais assinar um contrato de 3 ou 4 anos. E isto é um investimento que não vai ter retorno, a não ser, o único retorno que vai ter vai ser no campo. Mas em termos financeiros não vai ter retorno para o clube. E eu, danado, vou a São Sebastião, uma reunião com o Toshak. E a cega. Essa foi a vez que me chateei, a sério. Mas em línguas diferentes, estava assim. Não, eu discuti com ele em inglês e ele discutia comigo, em espanhol. Era engraçado. Mas naquilo não entramos em vias de facto porque não aconteceu. Mas houve muita agressividade ali. E não picou quando foi para o Real, depois, mais tarde, quando contratou o Jeremy. Ele dizia que era parecido com o Oceano, que lembrava o Oceano, filha também. Mas eu adoro o Toshak, né? Só que eu hoje percebo, na altura não consegui perceber, eu hoje percebo porque o problema é que naquele ano a Real Sociedade ia transformar-se numa sociedade. As tais sociedades anónimas que depois de entrar numa SA que entraram no futebol. E eu, segundo eles, eu era o melhor ativo deles. Portanto, eu era o melhor jogador, era o jogador que os bascos todos adoravam. E de repente, para eu ir para o Barcelona, tinha que ser por uma quantia que eles conseguissem convencer os sócios que, isto foi um grande negócio para a Real Sociedade. Agora, se ele disser, ele vai por tudo e meia, os sócios da Real Sociedade iam ficar tão chateados com a direção que não iam comprar as ações da tal SA. E seria um descalabro desde o princípio da época. E a venda das ações foi um sucesso, porque eles depois vieram com aquela pedido, nós mantivemos os nossos melhores jogadores.
E se calhar até vamos buscar mais um jogador, como for buscar o Codro, se calhar vamos buscar mais um craque, mas nós conseguimos manter os nossos melhores jogadores. E isso fez com que a sociedade funcionasse bem desde o primeiro dia. E esse foi o medo deles. E eu hoje consigo compreender isso, que na altura fiquei completamente cego. Eu digo, eu sei que o Toshak não gosta de cortar as pernas e nós falamos alguma vez, se aparecer um clube maior interessado em ti, porque o meu segundo ano de Espanha, eu sou considerado um melhor jogador do campeonato espanhol, Dom Balón. E vai ao jogo dos All-Stars lá. Mas... Não, ia todos os anos ia ao jogo dos All-Stars, modéstia à parte. Mas todos os anos ia ao jogo. Nós fazíamos, e quase era engraçado, porque fazíamos o jogo, os melhores jogadores do campeonato, e fazíamos sempre Madrid, Barcelona. Ou se fosse em Barcelona, os melhores jogadores do campeonato contra o Barcelona, se fosse em Madrid, os melhores jogadores do campeonato contra o Real Madrid. E depois era o Rei que vinha dar o pontapé de saída, e depois antes disso havia o jogo das estrelas, que eram atrizes, vinham atrizes e outro tipo de personagem públicas, alguns políticos também queriam jogar, e que eles juntava-se tanta gente, era um dia inteiro de festa. E a receita toda revertia da luta contra a droga. E fazia-se milhões naquela festa. Todos nós, ninguém aceitava nada, logicamente, para fazer aquele jogo, mas só o orgulho de pertencer àquele jogo, tudo o que era fina flor de Espanha, estava ali. Desde o rei, para dizer, desde o rei ao príncipe, toda a gente participava naquele jogo. E todos os jogadores sentiam-se muito orgulhosos em fazerem parte da seleção dos melhores jogadores. Portanto, E depois entra no seu último ano de contrato com a Real Sociedade e o próprio Oceano já afirmou que também essa não ida para o Barcelona o afetou psicologicamente, ou seja, sim, afetou. Algo amargurado. O meu último ano corre bem, mas já não corre tão bem como correram os dois primeiros. Portanto, que eu fiquei amargurado, até tinha dito ao Toshak, para o ano, estás a ver, vou ter uma lesão logo no início da época, e na verdade o Toshak dizia, eu conheço-te, vais-te lá, não vai acontecer. Vais fazer um ano como fizeste os últimos 2 anos aqui. E realmente foi mais ou menos como eu fiz os últimos 2 anos, mas com uma certa tristeza dentro de mim, porque sabia que aquele comboio só passava uma vez na minha carreira de futebol, aquele comboio a Barcelona. E tanto que eu na altura tinha dito ao Toshak, aconteça o que acontecer, eu sei que eles queriam que eu ficasse mais tempo na Real Sociedade, e diz aconteça o que acontecer, eu já não vou ficar aqui mais. E a meio dessa época começa logo a falar com o Sporting de Bobby Robson. O Bobby Robson vai ter comigo. Sim. O Bobby Robson vai ter comigo, e o entusiasmo dele foi o fator mais convincente da minha vinda para o Sporting, da minha volta do Sporting, porque ele falava com um entusiasmo tão grande do Figs, do Capuz, dos jovens, todos os miúdos que ele tinha, assim, with these kids, with your experience, we gonna win everything. Mas o gajo dizia, mas um entusiasmo tão grande, assim, alguém com esta idade ter este entusiasmo tão contagiante e cativante. Presidente, olha, vou pensar, mas provavelmente sim. E quando eu chego a acordo, porque já é com a Sousa Sintra, chego a acordo com a Sousa Sintra, o Robson já não estava no Sporting. Portanto, aí apanho o Casqueiros. Exatamente. E apanha uma grande geração do Sporting. Sim, a tal geração que entusiasmou. Balakov, Vica, Puxo, Marinho, Valks, Skoviak, Jordanov, Amorim, Cadete, Naibé. Uma série infindável de grandes nomes, e fala-se muito que é uma das, se não a melhor equipa de sempre do Sporting. Eu entendo, individuais, foi a melhor equipa. O que é que faltou para consumar essa qualidade toda em títulos? Eu acho que faltou aquilo que existiu durante muito tempo com o João Rocha, o respeito por todos os organismos do futebol, e se calhar aquilo que o Sporting está a conseguir nestes últimos tempos, que é o respeito por todos os organismos do futebol. Por cá só um episódio curioso. Eu digo curioso, não é nada curioso, nem tem piada nenhuma. Nós fazemos o jogo em Chaves com o Marinho Pérez, nós temos os primeiros 10, 11 jogos, 11 vitórias. E vamos a Chaves, empatamos 2-2, há 3 penaltis que o árbitro devia marcar e que não marcou. Tanto que nessa noite esse árbitro vai à televisão e comenta os 3 lances. E ele diz, depois de ver isto fiquei com uma certa azia, porque isto era mesmo penalti. Logicamente que aquilo dói. Os jogadores verem isso. E depois havia outra coisa também no Sporting, na altura, que a tal cultura de ganhar é uma coisa que se cria, mas cria-se com vitórias. E uma cultura de ganhar, tu tens de ganhar tu tens de ganhar muitas vezes. Eu vivo isso como treinador, posso falar isso, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha. Portanto, estou com a seleção de sub-20, nós não perdemos um jogo há 2 anos e tal. Nós não perdemos jogo. Os últimos 6 jogos, nós até este jogo com a Roménia,
vínhamos de 5 jogos, 5 vitórias, e jogamos 2 jogos com a Alemanha, jogo com a Itália, com a Polónia, com a Chequia, e ganhamos os jogos todos. E isso, mesmo, nem temos de clube, é uma coisa mais fácil de se fazer, ou mais rápido. Mais fácil não digo, porque ganhar nunca é fácil. É uma coisa mais rápida de se fazer, e em termos de seleção demora mais tempo, porque nós jogamos agora e agora só vamos jogar em março. Portanto, há um gap muito grande E os grupos vão mudando. entre um jogo e outro, e os grupos vão mudando. Mas o curioso é que, como treinador, estás a ver a tua equipa em campo e o jogo está 0-0 e tu sabes que provavelmente vais ganhar o jogo. Porque os jogadores têm um talento extraordinário, de um momento para o outro arranjar uma jogada e vamos ganhar. É o que eu digo, a cultura da vitória. Mas já passei por fases, nomeadamente algumas vezes que estive na seleção do Irão, em que estás ali, estás 0-0 e o que é que tu sentes? Temos de ter cuidado porque de repente a gente pode perder o jogo. Só o mindset do treinador, na mesma situação que é a situação do 0-0, do 1-1, quando tens aquela cultura de vitórias e essa positividade de pensares isso também se transmite entre todos. E os jogadores, curiosamente, também pensam isso. E tu, como treinador, estás a sentir isso porque estás a olhar para os teus jogadores e sabes que eles estão a sentir isso também. Porque não adianta estar a ser positivo e olhar para a tua equipa que está toda metida lá atrás com medo de perder e sabes que provavelmente vai acabar por perder. E é muito engraçado isso. E eu acho que o que faltou no Sporting também ao longo desses anos, além do respeito que devia ter tido, como os outros também tiveram, do mesmo respeito, faltou também essa tal cultura da vitória, porque de repente tu dizes, 11 jogos, 11 vitórias, ou 10, acho que foram 11. 11 jogos, 11 vitórias, vai-se a Chaves, um estádio tradicionalmente muito difícil para todas as equipas, empatas 2-2 em Chaves, empatas não merecendo, com 3 penaltis por assinalar, mas o problema é que no clube não souberam aceitar esse empate. E mesmo sabendo que nós, jogadores, fomos os que menos contribuímos para isso. Pelo contrário, nós fizemos tudo para ganhar o jogo e em circunstâncias normais teríamos ganho. Mas depois, a revolução que se criou no seio do clube, que não tem nada a ver com os jogadores, nem tem a ver com os treinadores, tem a ver com toda a organização do clube, entrou-se numa evolução tão grande como se nós tivéssemos perdido por 7-0 em Chaves ou por 8-0 em Chaves. E como capitão, como é que escudava a equipa? Mas é difícil tu lidares com isso porque é um fator externo a ti. Eu, como capitão, consigo lidar com os meus colegas, consigo lidar com os treinadores, consigo lidar com o presidente, consigo lidar com isso. Agora, não consigo lidar com os sócios e não dá para fazer isso. Ou com outros diretores, se calhar não tem nada a ver com o futebol em geral. Portanto, mas o que nós sentimos foi essa instabilidade que se criou a partir desse empate. E depois, logicamente, que acabas por não ter aquele estofo. Se não tens um estofo para aguentar um 2-2 em Chaves, ao mínimo de tu que estás a pensar quando vais jogar, sabes que ao mínimo de 0 já ninguém aguenta o barco. E eu acho que foi essa instabilidade também ao longo dos anos que fez com que se calhar nós devíamos ter ganho muito mais vezes e também era o respeito que o clube devia ter tido e que não teve. Mas há um grande jogo nessa época, logo no início, Sporting Real Madrid, que também acaba por ser uma eliminatória brutal, e já tínhamos estado aqui com alguns dos protagonistas dessa eliminatória, em que aí foi um bocadinho ao contrário do 7-1, a bola não queria entrar. Sim, esse jogo temos N hipóteses para resolver. E há um grande gol seu também, podemos mostrar a capa e o vídeo desse jogo. Temos grande gol mesmo, parei a bola com o peito e o guarda-redes, quando quis defender a bola, já estava a festejar. Também temos esse vídeo. Estava o remate. Aí está ele. Não dá para mexer, ela já entrou. Não, mas este foi um jogo em que fizemos tudo para ganhar o jogo, tivemos N oportunidades. Bolas ao poste. E tem aquela bola do cadete na final que bate num poste, passa a linha de gol toda e sai do outro lado. E com os jogadores todos a aparecer. Já se sabe, a bola passou e já fizeram o carrinho, a bola passou e já fizeram tudo diferente. E foi uma pena que este jogo. Eu acho que a coisa deu moto ao início da época. Nós tínhamos equipa para ganhar tudo e acabamos por não ganhar nada. Mas do pouco que ganharam, qual a importância para si, com tantos anos de Sporting, ganhar aquela Taça de Portugal? Sobe a escadaria sozinho, inclusive. Temos aí a capa também. Tem Sousa Sintra e Santana Lopes a disputar. Subir a escadaria sozinha foi uma coisa que eu não queria. Porque eu acho que nesse tipo de coisas a vitória nunca é individual. Claro. E o futebol então o futebol é um desporto coletivo. E não fazia sentido nenhum no final de receber uma taça que fosse eu sozinho lá em cima. Mas é sério, por questões de segurança e por causa daquela escadaria era muito complicado. E eu tive dificuldades a subir e a descer até. Ainda por cima deixa correr e aquilo escorregando ia ser complicado. Mas pronto, eu percebi as razões, mas se bem que eu preferia até que fossem ao relevado e que entregassem a taça no relevado. Mas o que é engraçado é que o Santana Lopes tinha sido presidente de meia época e Sousa Sintra foi presidente da outra meia época. E os dois julgaram, e com legitimidade,
que todos eles trabalharam para aquela taça, porque começamos a taça com o Santana Lopes e acabamos com assim. E é engraçado, e depois estou a receber a taça e um do lado do outro ninguém não largava. Ninguém queria largar. Não largava. Às tantas tive quase que arrancar. Não arranquei, porque eles são pessoas educadas, logicamente não ia acontecer, mas tive, pá, deixa-me ir lá embaixo, festejar aí com os nossos amigos. E depois o jogo, e a festa acabou no estádio. Em que nós viemos para a bancada e os sócios foram para o relvado. O caso foi engraçado. Uma coisa muito séria. E já foi. E sim. Porque eu acho que o futebol é isto. Quando é para festejar, tu tens de festejar em grupo, porque o troféu é um troféu coletivo. Mas teve uma importância tremenda. E curiosamente, esse jogo, quando começa, é aqueles jogos que tu sentes, mais uma vez, energia, chama o que quiser. Mas quando nós entramos no Estádio Nacional e olhamos para aquela moldura humana que estava, e o jogo com o Tom Marítimo, e olhamos, nós já começamos a ganhar por 1-0. Realmente nós entramos em campo a ganhar por 1-0. E depois aí o Iorda, pronto, decidiu fazer o resto. O Iorda 9 decidiu fazer o resto. Mas foi um dia de muita alegria. E nessa altura o Jordanov já tinha no cacifo aquele recorte de jornal que lhe deu? Não sei se tinha. É uma história, essa história é um bom exemplo também. Não, porque na altura era Sousa Sintra e eu estou a ver. Eu penso que o de Jordanov até na altura do Roquete, tanto é a seguir. Eu acho que é a seguir. É a seguir. Sim, com o Jordanov teve aquele problema da esclerose. E foi uma coisa que nós temos no sigilo. Até o próprio doutor, o Fernando Ferreira, dizia assim: vamos levar isto com calma, isto é uma coisa que a gente pode controlar dentro do possível, mas ele vai, até quando ele ia fazer exames no hospital ou ia fazer tratamentos, deixavam de ser uma zona mais isolada, porque o jogador tem que sentir que ainda, e Hora Nova era daqueles jogadores que a gente sabe, pode-lhe acontecer de tudo, que ele vai dar a volta. Ele teve um acidente na Bulgária, não sei se vocês sabem disso, em que teve um acidente de carro, um acidente brutal, em que partiu a coluna, entre aspas, a medula não saiu por milagre, e se a medula saísse ficava tetraplégico, a medula não saiu por milagre, é um amigo dele que o leva ao hospital na traseira do carro, quando ele não se podia mexer, a falar com o médico. E ele a ligar para o Dr. Fernando Ferreira em Lisboa, ele na Bulgária, e o Dr. Fernando Ferreira, o doutor só meteu as mãos na cabeça e foi lá buscá-lo. E ele veio num avião já tudo em vácuo, para não mexer nada, para ser operado daqui, e passado uns tempos estava a jogar. Nós sabíamos que o Jordanov ultrapassava tudo. Mas naquela altura, logicamente, um gajo esclerose é uma doença que mete muito respeito, e naquela altura também ainda tínhamos menos informação sobre o que era a doença. E depois foi tal o diretor que meteu o Gavo dizer: o Jordanov está acabado para o futebol, está não sei o quê, e se já estás mal a saber que tens um diagnóstico desse, imagina quando alguém ainda está. E depois aí, como capitão, foi que eu lhe disse: olha, guardei, eu tinha saído, guardei o recordo, olha, isto vais guardar, um dia vais mostrar a este senhor. Quando fizeres um grande jogo. Que é mentira. E ele pôs no fundo do cacifo dele, e o Iorda equipava-se ao meu lado, ali no balneário, e até o belo dia que entrou o diretor e eu: estás a ver isto? Coisa fora. Mas foi uma forma de motivá-lo e foi uma forma também dele conseguir. Mas nós sabíamos que ele ia dar a volta. Nós não tínhamos dúvidas nenhumas que ele ia. Sim, é verdade, que ainda hoje está muito bem. Ainda hoje tem que ter alguns cuidados, claro, em relação a coisa, tem que fazer alguns tratamentos de vez em quando. A medicina também avançou no sentido de conseguir controlar a doença. Está ótimo. Não joga a bola porque já está velho. Se calhar ainda podia estar a jogar. É como nós. E por essa altura também se cruzou com um jovem prodígio, que era Luís Figo, e o Oceano dava-lhe algumas duras por ele o fazer esperar nas boleias para casa. Sim, não, o Figo é engraçado. Quem olha para o Figo é um bocadinho como o Cristiano Ronaldo. A gente olhava para o Cristiano Ronaldo com 14 anos e dizia: este miúdo vai ser o maior. Este miúdo vai pulverizar tudo o que há para pulverizar. Vimos a entrega dele, a dedicação, a forma como ele trabalhava e a ambição que ele tinha, e que falava sem nenhum pudor. Eu quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o melhor da história, eu quero ser o melhor de sempre. Não é eu quero ser o melhor da minha equipa, eu quero ser o melhor da minha rua. Não, eu quero ser o melhor do mundo. Portanto, quem fala assim, mas o problema não é só falar, depois olhava só e trabalhava para isso, porque ele trabalha assim há muito tempo, que as pessoas nem imaginam. O Cristiano
epá, começou a treinar as suas fintas, mas depois o Quaresma fazia aquilo que a gente chama o rabo de vaca e as trivelas. O Quaresma era um jogador tecnicamente muito forte. E, portanto, era o Cristiano de um lado e o Quaresma do outro. Aquela rivalidade. O que é que o Cristiano começou a fazer? Sabia o que fazia bem, mas começou a aprender o que é que o outro fazia. Ia sozinho fazer as trivelas, os rabos de vaca, fazia tudo aquilo. Portanto, quando olhas para um jogador com essa idade e já sabe, epá, se eles dizem nós dois somos os melhores, se eu faço bem isto, e se eu fizer bem isto, então ainda vou ser melhor. E foi exatamente o que ele fez. Mas pronto, voltando à história do Figo. O Figo começou, depois na altura do meio pés, começa a treinar connosco. E ele já, à vontade do cara, a dizer, tipo, este miúdo, é outro que a gente diz, este vai ser grande. E depois, na altura, tínhamos a nossa equipa técnica. E tínhamos muito cuidado em relação aos jovens que vinham para a primeira equipa, porque o salto da formação para o futebol profissional em termos físicos é muito exigente para o atleta. E eles começaram a fortalecer o jogador em termos musculares, os abdominais, trabalhar mais os músculos, e para ele poder apanhar esse impacto do futebol profissional. E ele acabava os treinos, tinha que ficar mais 1 hora no ginásio, que nós tínhamos ao pé do nosso balneário, a fazer, tinha que se pendurar durante não sei quanto tempo, fazer não sei quantos abdominais, de ir para a máquina de musculação, e eu que era dos últimos a sair, e na altura era eu que lhe levava a casa, eu era dos últimos a sair, eu tomava bem, depois ficava à espera dele, depois chegava e disse, como é que é possível? Pá, o capitão estar à espera do miúdo, pá, não faz sentido nenhum. E ele falou assim, desculpa lá, mas sabe que eu tenho que fazer este exercício, depois eu abraçava e ele disse, olha, isto é que te vai preparar para o futuro. Portanto, não, eu estou a brincar contigo, estás à vontade. E depois o Figo foi um bocadinho, eu fui com o Figo, aquilo um bocadinho que o Jordão foi comigo. Só que o Figo já estava no Sporting, não chegou ao Sporting, o Figo já estava no Sporting desde a altura da formação. Mas também era daqueles jogadores que sentia-se que tinha muito talento. Tanto que na altura que ele assinou com o Barcelona, os sócios apareceram no estádio e aquilo ia ser uma grande confusão. E ele sai do estádio comigo e no meu carro, e eu a discutir com os sócios. A proteger mais uma vez. Porque estavam assim, ele cá por si comigo. Mas olha, olhou para o futuro dele e fez bem, porque havia promessa do presidente em renovar-lhe o contrato e não renovou. Depois da altura, quando ele pôde assinar, ele assinou-se e foi-se embora. Aqui uma boa foto com dois dos jogadores que o chamavam de velhote. É, olha o presidente, olha o presidente. Estes eram os meus amigos. Nós no Campeonato da Europa, curiosamente, nos dias de folga estávamos os três sempre juntos. Até conheceu a mulher do Figo até assim. com as respectivas. Não, foi. Na altura o Rui Costa com a sua ex-mulher e o Figo foi quando apresentou ela pela primeira vez ali no Campeonato da Europa. Minha namorada. E eu, sim, tua namorada, vai ser tua esposa. Mas, e nós o dia de folga passamos juntos aí, o que foi muito engraçado. Nesta aqui havia uma bela amizade com o Figo, porque através do Sporting começou, logo desde que ele começou no Sporting, e com o Rui Costa, que é o meu colega de quarto na seleção. Portanto, tivemos muitas conversas e ele ensinou-me um bocadinho o italiano e eu ensinei-lhe um bocadinho o espanhol. Portanto, nós tínhamos essa coisa de quando ainda a fazer, olha, então, eu falo contigo em espanhol e tu falas comigo em italiano. E depois vamos trocando, quando alguém cometer alguma falha, o outro ajuda. E aí está. E tenho aqui um vídeo para questionar, porque eu deparei-me com isto e achei muito engraçado. Foi na época 95, 96. Olha, cuidado com o vídeo que vais pôr. Não, nada. Mas aqui nós somos simpáticos. Okay. Nós aqui não temos nada comprometedor. Até vou beber um bocadinho de água. Não, isto não sei o que é que vem aí. 95, 96, há um jogo contra o Benfica que há um gol da Munique e vocês, enquanto equipa, começam a fazer um festejo que ficou marcante nos anos 90, que é a dança de voodoo, que chamaram. Não sei se recorda disso. Sim, foi estreia, foi o Campo Meirense, em Alvalade. O melhor gol da minha carreira, nessa estreia, na estreia de... Queria que passasse esse vídeo para nós recordarmos aqui esse festejo, porque depois vários fizeram esse festejo durante muitos jogos. Até que o que eu li foi que depois fizeram isso tantas vezes que as equipas adversárias, quando vos marcavam gol, começavam a fazer exatamente igual para fizemos isso sempre até o jogo dos Salgueiros. Exatamente. Está Pedro Martins, Naibeta, Monique, Gil Nelson, o Vujacic, Sapinto. A grande equipa estava aqui. Acho que o Peixe também passou ali. Nós fazíamos isso. Fomos jogar a Salgueiros. Salgueiros faz o gol e imitam-nos. E dizer, pronto, acabou. Já nunca mais fizemos aquilo. Porque depois não só é a azia de sofreres o gol, mas é a azia do adversário estar a gozar contigo a festejar o gol. Muito bom. Já no final do seu estadia no Sporting, apanhou vários jovens, falámos de alguns.
Apanha também um jovem chamado Beto, Beto que era Mala. muito novo, que também lhe chamava o Capitas. Já esteve aqui connosco e Já esteve contou aqui esta connosco, história. exatamente, e que nos contou esta história, portanto, nem confidência nenhuma, e que o encontra uma vez num bar na Pontinha a certas horas que já não eram adequadas para um jogo de Sporting, sobretudo um tão novo, Sim. e que fica a ser seu escravo durante 3 meses. Eu também não abusei muito. Não, aquilo é engraçado. Eu não jogava neste fim de semana por acumulação de cartões amarelos e pronto, depois estava em casa, na altura vivia em Canessas, e estava em casa e disse, olha, vou tomar um destivozinho, vou dar uma voltinha, vou dar um destivozinho. Chego lá, que é que eu conto? O senhor Beto, àquela hora, vai 1h da manhã, não sei se era 1h, uma coisa, não. Ele disse 11 da noite, mas sujeito a confirmação. Pronto, ok. Ah, bom bar. Vamos para 11 da noite. Também, porque o recolher do jogador é às 11. Portanto, 11 e tal também é mau. E ele chega lá, Capitas, vais beber um copo comigo? E eu fui direto a ele, pá, olha, em primeiro lugar, não bebo copo como os profissionais. E segundo, tens 10 minutos para sair daqui. E amanhã conversamos. E pronto. E depois ele foi-se logo embora. No outro dia já estava à minha espera para conversar. E digo assim, olha, este fim de semana, acho que era uma quinta-feira e no outro dia era uma sexta e nós jogávamos sábado ou domingo. E eu disse, olha, nós vamos jogar aqui em casa. Eu posso fazer, não vou contar ao Otávio, o Otávio era treinador, não vou contar ao Otávio, mas vais ser julgado naquilo que fizeres no jogo. Se correr mal, eu vou direto ao treinador. Vou contar. Se correr bem, vou pensar se conta ou não. Ele também disse, depois jogamos, e pá, acho que o Sport ganhou por 5, o Beto faz um jogo de caraças, e depois no final, eu vou ter comigo, estou contente, como quer dizer, já não vais contar, não. Disse, não, diz, olha, pronto, realmente fizeste um grande jogo, mas o que vai-te acontecer é os próximos meses, tu vais-me servir. Portanto, queres chegar aqui, nós tínhamos o saco que íamos buscar o equipamento para o treino, íamos buscar na rouparia, Cestinho. tinha lá uma portinhola, o cestinho, dentro lá, e dizia, olha, quero o cestinho já no meu lugar, quero que já se vá. E não sei se vou-te pôr a roupa toda direitinha. Não, mas podes deixar no cesto. E depois, quando acabar o treino, tu é que vais levar o meu cesto. Depois tirava a roupa, mandava. Abusei um bocadinho, mas pronto. Mas ele sabia que eu gostava dele. Gostava e gosto. O Beto é extraordinário. Sendo que a estreia dele, estava outro episódio de Gico Beto, a estreia dele é no Porto, em que ele vai marcar o Jardel. A estreia dele no Sporting. E os jornais começou a sair hipótese que ele podia jogar, e eu sei que muitos jornalistas disseram, isto vai ser, não tem hipótese nenhuma, vai apanhar o Jardel vai meter no bolso e não sei o quê. Eu só lhe dizia, tu vais ser o melhor jogador em campo. E ele faz um jogo extraordinário, fez um grande jogo. Portanto, ele viu também a amizade que eu tinha com ele desde primeiro dia, e eu acreditar nele como atleta, que ele era um jogador extraordinário. E foi um jogo extraordinário de Sporting, sim, é verdade. E depois esta época, a sua época final, que curiosamente é a época mais goleadora da 12 carreira, golos. com 12 golos, mas que vai um bocadinho em contraciclo daquilo que foi a vida do Sporting nesse ano, com 4 treinadores, e com situações que acabaram por precipitar a sua saída do Sporting, que uma saída que, caso tivesse aceito, se calhar tinha mudado um bocadinho a sua vida. Sim. Porque é complicado, porque na altura a minha renovação com o Sporting nos últimos 2-3 anos foi sempre uma renovação anual. Desde que eu vim de Espanha, eu fiz um contrato de 2 anos, ok, na altura que sou assim, mas depois a partir disso só renovei ano, que eu disse a eles, tem que ser honesto, em primeiro lugar comigo, e depois tem que ser honesto com o clube. Portanto, eu no final da época tenho que fazer uma avaliação, que eu já não vou para novo, tenho que fazer uma avaliação física, como é que correu a época, como é que eu me senti, e estou disposto a fazer mais um ano. E vocês também têm que fazer a vossa avaliação. Têm que ver se querem apostar comigo mais um ano. Se nós chegarmos a um acordo, se nós pensarmos da mesma maneira, portanto não vai haver problema nenhum a renovação. E as renovações foram sempre feitas assim. Tanto chega neste tal último ano, e aí então vieram a direção veio ter comigo e diz, se nos últimos anos nós fizemos sempre mais um ano, este ano não há nem razão nenhuma para nós nem andarmos aqui a pensar. Tu foste o jogador que fez mais minutos, fizeste mais golos, foste mais eficaz. Portanto, foste jogadores mais eficazes, logicamente, vais continuar por mais um ano. E é com esse pensamento que eu acabo a época. Na altura fizemos o jogo em Santa Clara, na altura o João Manuel Fernandes treinava a Santa Clara subiu de divisão, fomos lá, tivemos que fazer um jogo de homenagem, foi o meu último jogo com o Sporting, ali nos Açores contra o Santa Clara, e depois é que aparece a hipótese de, como aquilo está a dizer, aquela convulsão interna que havia dentro do clube, Excesso de jogadores, também um plantel com 40 havia um e tal plantel com excesso de jogadores, e eles precisavam de um nome de algum treinador para começar a montar a lista de dispensas, e a lista de dispensas já estava montada. E depois é quando o Sporting me diz,
nós vamos-te oferecer a hipótese de seres o treinador do Sporting. Não era o treinador principal, a forma como o Sporting vendeu aquilo era: vais ser o treinador do Sporting, tu vais ser o treinador, não importa quem vier, tu vais ser sempre o treinador do clube. Que eu acho que é uma ideia ótima que pode sair nos clubes, ter um treinador da casa. Por muito que faz a ligação quando vem um treinador de fora e que esse treinador da casa sabe que aconteça o que acontecer, não vai treinar, porque o problema às vezes é seres o treinador da casa e depois manda o treinador embora e tu assumes a equipa. Não, esse treinador vai ser sempre o treinador da casa e nunca vai assumir em nenhuma circunstância. E eu acho que essa é uma figura gira que deu uma ideia gira para os clubes de futebol. Ter um treinador da casa nunca vai ser o treinador principal, mas vai ser sempre o elo de ligação de todos aqueles que chegam, de todos aqueles que chegam, que é uma forma de ligação mais próxima. E o Sporting diz: pá, não tens o curso de treinador ainda, pá, vais fazer os cursos todos e depois, quando tiveres os cursos todos de treinador, e se nós acharmos que sim, assumes a equipa do Sporting. E disse: pá, só que o meu mindset ainda não estava preparado para ser treinador. Ainda estava com o mindset completamente para jogador. E depois houve outro fator que complicou ainda mais isso. Pronto, que eu também já tinha alguns contactos e alguns jornalistas, meus amigos. Eles falam-me dessa tal lista de dispensa e que a pressa de ter um treinador naquela altura era para assinar a lista de dispensa. E eu não podia, a minha primeira atitude como treinador era mandar embora aqueles que foram meus colegas. E portanto acabei por não aceitar. E um bocadinho sem querer ir, e não queria ir, acabei por ir para o Toulouse. Nem não queria naquela, já não tinha idade para sair do país, já ia para emigrar outra vez, e acabei por ir para o Toulouse um bocadinho para demonstrar que tinha capacidade física para jogar mais um ano e que podia fazer as coisas bem feitas. E pronto, acabei por me ir embora. E muito frio, também não tinha muita vontade de treinar já nessa altura. Com o frio também já não tinha muita vontade de treinar. Sim, Toulouse depois não estava à espera, era depois de dezembro aquela complicação dos menos 13 e menos 14 graus. Pá. Ali em Toulouse, menos 14 graus. Uma vez se pode treinar com menos 14 graus. Mas nem de casa se pode sair quando vais a treinar. Mas ainda cumpriu, penso eu, uma promessa nessa altura, além da bolacha Maria com manteiga, ainda vai a do carro. Aquelas coisas, é que são coisas fúteis, mas que fazem sentido às vezes à vida. São coisas fúteis, porque se dá a pensar, comprar um carro, é uma futilidade do caralho. Mas eu tinha pensado ao longo da minha carreira, pá, no dia que eu tiver dinheiro, quer ter um Porsche. Pelo pensamento de jogador de futebol. Eu acho que também não é só de jogador de futebol. Sim, nós temos isso. Quer ter um Porsche. O futebol chega lá mais rápido. Hoje não tenho e adorava ter, mas já não tenho idade. Eu gosto do Carrera 11. Pá. Mas eu só estou a fazer publicidade agora. Se alguém tiver a ouvir, 911, Carrera. Portanto, estou aqui disponível a aceitar. Se quiser patrocinar também. A aceitar qualquer coisa. Epá, eu na altura, e ao longo da vida, essa tal futilidade e essa tal prioridade que eu tive foi sendo deixada para trás por outras coisas. Casa, filhos, responsabilidades, pensar no futuro, e logicamente vais deixando para trás. E depois chegou uma altura que em Toulouse foi a altura que eu separei-me, que eu estava separado. E disse: pô, chegou a altura de eu pensar em mim. E assim, graças a Deus, tenho possibilidades de fazer isso. Vou pensar em mim, vou ser egoísta por uns minutos. E eu fui comprar o carro. Mas a minha promessa era comprar o carro e buscá-lo de chinelos e de calções. Para dar aquela. Este gajo não tem pita nenhuma, mas vai entrar no Porsche. Vai levar um Porsche. Vai entrar no Porsche. Aquelas porcarias que a gente dava. Compro o carro, ainda por cima comprei o carro em Estrasburgo. Depois vou com o meu amigo buscar o carro. Frio do caraças. E agora? Fui vestido até lá, quando cheguei lá tirei roupa, calção e chinelos. E saí de lá com o carro de calção e chinelos. Como ele diz, aquela promessa fútil, mas que, olha, soube-me bem na altura. E hoje é uma coisa que me dá vontade de rir, portanto, coloca-me sempre um momento sobre isso. E agora também é lugar de falarmos da Seleção Nacional, onde fez mais de 50 internacionalizações. A estreia, falávamos em off, também está quase a fazer 41 anos, foi a 30 de janeiro de 85. Futre e Carlos Manuel marcaram para a seleção. E queria-lhe perguntar, que atendendo às boas prestações que já vinha a ter no Sporting, e é uma garantia que José Torres lhe deu num almoço, como é que lidou com o facto de não ter ido ao Mundial de 86? Sim, só voltou em 87 à seleção. E se puder contar essa história com o Zé Torres? Não, eu conto, é uma coisa fácil de contar. Na altura no Sporting, eu estreiei-me, como eu disse, cheguei ao Sporting em 84, estreiei-me agora em 85. E eu na altura fiz alguns jogos para a seleção, mas depois houve uma altura que eu deixei de ser convocado.
Mas eu sempre titular do Sporting e, curiosamente, suplentes meus na mesma posição do Sporting iam à seleção. Venâncio. E eu que era titular. Não, o Venâncio não, que o Venâncio também era titular do Sporting. Mas eu acho que o Virgílio chegou a ir. Ou seja, houve muitos jogadores que chegaram a ir que não eram aqueles titulares claros. Não, que o Venâncio era um titular claro do Sporting. E que eu não ia à seleção. E eu comecei a achar, pá, não vou à seleção porquê? Já mostrei, porque é que não vou à seleção? Ok, tudo bem. E entretanto, depois acontece o gol do Carlos Manuel, que nos apura, que é o gol extraordinário, e a seguir o treinador convida-me para almoçar, o José Torres, o nosso selecionador nacional. E primeiro pede-me desculpas, disse que tinha cometido uma grande injustiça comigo, porque alguém merecia ter ido à seleção naqueles últimos 2-3 meses era eu, porque eu joguei sempre no Sporting e sempre com grandes exibições, e o que ele me disse foi que, epá, se continuares a ser titular do Sporting e se continuares a fazer boas exibições, tu estás no México garantido, e não és tu e mais 22, és tu e mais 10. Ou seja, se calhar até vais ser titular, não é? Logicamente aquilo serviu-me também de incentivo para o resto da época. Lembro que o Sporting ganhou os últimos jogos. Nós vamos à Luz ganhar ao Benfica, tanto que o Porto esse ano foi campeão com 2-3 jornadas do fim. Vamos à Luz ganhar. Pá, e ganhamos os jogos todos e eu sempre a jogar bem e sempre titular. Logicamente que eu estava à espera de ser convocado. Entre nos primeiros 50, depois a lixa baixa para 30 e depois quando saio os 23 para Saltilho. Eu estou de fora. E estou de fora, logicamente foi uma desilusão grande para mim. Mas a desilusão maior foi depois com a lesão do Venâncio. Logicamente fiquei triste, que é um colega meu, ainda assim, uma pessoa que eu gostava muito e que tinha mesmo que ser operado daquele joelho, porque ele não ia aguentar fazer o Mundial. E depois o Sporting, com o Venâncio e com a Seleção Nacional, decidem operar o jogador e logicamente que aí ele já não pode ir ao Mundial. E tanto que os colegas meus disseram assim, epá, isto agora não há hipótese, és tu que vais. E eu na altura estava com aquela sensação de meio dividido de, epá, mas vou à custa da lesão do amigo meu, de um colega meu. E também se calhar já não ia aceitar isso também. Mas depois ele acaba por levar um jogador do Belenenses, sobrinho do Belenenses, quase que nunca tinha ido à seleção, e acaba por levá-lo à seleção. Também não recebeu, porque portanto, essa para mim, em termos de carreira, foi uma desilusão muito grande mesmo, que eu estava à espera. E depois tive um ou dois jogadores que diziam, pá, tens de dar uma entrevista, partir o lasta toda, não sei o quê, mas também não faz parte de mim. Mas provavelmente deveria ter dito alguma coisa na altura, ou pelo menos dizer o quão insatisfeito eu estava a respeito da seleção, mas pronto, optei por estar calado. E é curioso porque o Oceano entra apanha duas gerações muito diferentes, ainda apanha Gomes, Jordão, Manel Fernandes, Lima Pereira, Vítor Damas. E depois apanha a geração de ouro também. Portanto, como é que foi viver essa transição numa altura em que havia uma clivagem brutal entre Norte e Sul? Como é que foi entrar nessa seleção, integrar-se e depois, mais tarde, tornar-se capitão da mesma? Não, foi uma coisa engraçada. Para já, quando eu cheguei à seleção, a coisa era muito complicada. O Norte era Norte, Sul era Sul, e ninguém se estava com ninguém. E, curiosamente, 96% ou 97% da seleção era feita com os jogadores que jogavam em Portugal. Portanto, e essa rivalidade estava ali latente a todo momento. Já aquela história do Gomes e do Jordão, de não receber primeiras diárias, abandono o estágio e depois ali o diretor, meio na dúvida, senta os dois ao mesmo tempo e paga os dois ao mesmo tempo. Mas havia, e mesmo nos treinos, notava-se aí nas mesas, o pessoal do Porto sentava-se com o Porto, o pessoal de Lisboa sentava-se de Lisboa, e até às vezes um bocadinho, mesmo o pessoal de Lisboa, o Benfica de um lado, o Sporting do outro, o Porto lá em cima, quer dizer, havia uma divisão grande. Eu acho que essa divisão foi-se diluindo com a imigração dos nossos jogadores. Portanto, aí sim começamos todos a ir lá para fora, uns para a Espanha, outros para a Itália, outros para a Inglaterra, cada um. E o clubismo foi desaparecendo aos poucos. Se bem que mesmo que faz para fora, quem é do Sporting continua a ser do Sporting, quem é do Benfica continua a ser do Benfica, mas já não vive esse dia-a-dia. Tem a rivalidade tão acesa. Já não vive. E eu acho... eu passei por isso, como eu já disse, porque fiz essa ponte. De repente todos os jogadores desta geração, do Gomes, do Frasco, do Jordão e do Manuel Fernandes, essa geração acaba as suas carreiras de ir à seleção e entram os miúdos campeões do mundo, de Riad e de Portugal. Portanto, e eu notei, não só isso, houve duas coisas que saltavam logo à vista. Primeiro, a qualidade destes jogadores que vinham de novo, a vontade
com que eles queriam jogar e agarravam na bola. Porque eu lembro, nós antigamente jogámos contra a Suécia, contra a Noruega, a Dinamarca, eram equipas que em termos físicos pesavam mais. E nós levámos sempre grandes massacres. Lá tínhamos o nosso salvador, que era o futre. Cada vez que a bola ia para o futre, nós conseguimos respirar. Dá no futre, respira um bocadinho. Porque de resto a bola vinha, batia na parede e voltava. Pá, e nós levámos com cada massacre das outras equipas. Era mudo, e nós não tínhamos essa capacidade técnica nem física para manter a bola. E quando começaram a chegar estes miúdos, pá, com 19, 20 anos, eu digo, porra, estes gajos chegam aqui, jogam vêem os gajos, são grandes, então olha, toma lá, toca a tocar. E dava gozo de estar a jogar e estar a olhar para aquilo e dizer, porra, estes miúdos vão mudar o futebol português. Não, e mudar, e a mentalidade deles também, a mentalidade deles, não, vamos defender, nós queremos é ter bola. E essa qualidade técnica, aliada depois a eles serem quase todos imigrantes e deixar de haver essa rivalidade, já o Rui Costa era o meu colega de quarto, já sentávamos na mesa todos, já não havia clubes, podia calhar, mas não era feito de uma forma propositada. Portanto, e esse tal à vontade fez com que a nossa seleção ficasse muito mais forte. Por isso, não é por acaso, não é estranho que esta geração ainda hoje se diz, e com 100% de razão, esta geração, nomeadamente com o Casqueiros à frente, veio mudar a mentalidade do futebol português. Porque antes a nossa mentalidade, cada vez que íamos fora, lá vem eles. E mesmo da visão exterior, não é? Há o caso depois em 98, que ainda é dos seus últimos jogos, em que Portugal via-se que ainda não era tão respeitado. Sim, pois não, e as outras equipas não respeitam, e de repente chegam estes miúdos, começam a agarrar na bola e ver, seja quem for que estiver do outro lado só a correr atrás dela e a tentar pará-los com faltas e voltas e a não conseguir, e a dominar os jogos e ganharem jogos, e a partir daí, em consequência disso, é os tais apuramentos consecutivos, que isso sim permite trazer estabilidade ao futebol português e o respeito dos países que têm que ter pela nossa seleção. Nós hoje em dia somos das seleções mais respeitadas do mundo e, curiosamente, nós vamos ouvir na Bolsa das Apostas agora o próximo Mundial, nós estamos lá em cima. Nós estamos lá em cima, ou é para ganhar ou é para ficar nos top 3, mas estamos lá em cima. Mudou a e mentalidade. há muito tempo que isso não acontecia. E viu-se agora, vamos fazer uma Liga das Nações na Alemanha e a forma como nós ganhamos aquilo. E pá, fomos uma equipa muito boa, personalizada, uma equipa com personalidade. Curiosamente, contra a própria Alemanha, que durante muitos anos foi quase como um pesadelo. Era um Carrasco, a Alemanha era o nosso Carrasco, exatamente. E nós chegamos lá na casa deles e pronto, adeus, e passem bem, que está a ser nossa. Não, muito bom. Queria-lhe perguntar, estamos mesmo a chegar ao fim, queria-lhe perguntar, porque é um tema que é incontornável, e o Oceano era capitão na altura, de um caso que foi muito falado, que foi o caso Paula. O Oceano contribuiu para que muitos jogadores não integrassem essa situação. Conte-nos como é que é viver isso no seio de uma equipa e o que puder contar, naturalmente. Não, foi coisas complicadas e coisas que extravasaram. Houve muita notícia a ver cá para fora, mas como é que eu ia contar isto sem ferir suscetibilidades? Ou sem ferir ninguém, nem disse suscetibilidades, é mesmo sem ferir ninguém. Não, pá, eu acho que um grupo de jogadores decidiu-se portar mal no estágio da seleção. E realmente eu estava lá e eu percebi que alguma coisa podia correr mal. E fui avisando. E eu como mais experiente, mais tal coisa, experiência de fazer a ponta, eu era dos jogadores mais velhos e mais experientes, eu disse, pá, não, que isto vai correr mal. E fui avisando aos jogadores, pá, olha, vocês é que nem pensar, nós tínhamos folga, podíamos ir jantar com as famílias e os jogadores decidiram não jantar com as famílias, portanto, ou jantar com outra família, ou jantar com outra família. E entretanto, a única coisa que eu fui falando e não falei com os jogadores do Sporting, falei com os jogadores do Benfica, tanto aqueles jogadores que eu sabia que eles respeitavam de uma forma, da forma que eu achava que tinha que ser, os seus conselhos. E que iam seguir os meus conselhos, mas falei com toda a gente, até falei com gente do Norte, portanto não foi só gente de Lisboa, falei com gente do Norte. Eu disse, o meu conselho é que temos de folga, ligamos para casa e vamos jantar com as nossas famílias. Para aqueles que estão longe, que não podem, porque nós estávamos em Lisboa, né? Em Cascais, mais para aqueles que não podem, se calhar juntem 2 ou 3 no grupo e vão jantar fora. Se querem um restaurante, eu posso sugerir restaurantes, que eu conheço muitos restaurantes aqui. Portanto, posso sugerir restaurante, vão jantar e depois nós tínhamos que voltar ao hotel por volta da meia-noite. E jantem, estejam tranquilos e depois voltem para o hotel. E houve uns que seguiram, aqueles como eu dizer, aqueles os meus, aqueles que eu lidava quase sempre,
Pá, seguiram todos, fomos todos embora. E depois, quando chegamos à meia-noite e tal, já tinha acontecido muita merda. Não há outra forma de pôr isto, esta palavra, já tinha acontecido muita merda. Logicamente, eu não vi nada, não percebi nada, mas pronto, sei mais ou menos o que aconteceu. E aquilo foram uns dias complicados. Tanto que ainda tive de fazer uma reuniãozinha, porque nós tínhamos o jogo contra a Irlanda, que ia dar o nosso apuramento, para o Campeonato da Europa. E eu disse, neste momento, vocês... Está tudo aqui, costas viradas uns com os outros, porque uns ficaram chateados que a coisa correu mal, houve outros que estavam chateados porque a coisa correu mal. E o mediatismo e tudo o que se virou à volta daquilo. E curiosamente, já havia jornalistas que sabiam, o que é mais grave ainda. E esse jornalista, não vou estar aqui a dizer nomes que eu não quero. Sim, não é porque não vamos entrar no do final, mas eu andei a pedir, por favor, para não fazerem nada. Porque eles já sabiam, andei a pedir para não. Temos o jogo mais importante das nossas vidas. E o jogo mais importante de Portugal dos últimos anos, portanto, nós temos que focar-nos só nisso. E pronto, fizemos um jogo extraordinário, 3-1, e pronto, Campeonato da Europa. E quando pensamos, ok, isto foi um mau momento, vamos aprender com isto, e pronto, não morreu ninguém foi preso, não aconteceu nada, ok, mau momento, vamos esquecer isto e bola para a frente. E depois fomos ao Campeonato da Europa e quando estamos em casa, aparece na televisão. Exato. A Paula. Aparece na televisão. A Paula, que nem sabia quem era a Paula. Comecei a conhecer a Paula depois de olhar as imagens. Mas as letras grandes era sexo, álcool e drogas no estágio da Seleção Nacional. E foi muito forte e isso tocou-nos a todos. E a maioria de nós não teve nada a ver com isso. E também não teve. Exato, foi um exagero. Há uma coisa que sei que não teve de certeza, que foram drogas. E o resto dos dois, tenho dúvida. O resto não pode jurar. Agora, drogas, punha as minhas mãos no fogo. Portanto, foi mal aquela primeira página, mexeu com todos nós. E depois com os depoimentos que vieram seguir. E aí estás um bocadinho nas mãos da pessoa, porque imagina que a Paula diz, olha, o Oceano estava lá metido, por exemplo. Como é que ele me ia defender? Estas coisas complicadas. Isto é um bocadinho, quando és acusado de alguma coisa, o ónus da defesa parte de ti. E às vezes é muito complicado. Se te acusarem de uma coisa que aconteceu há 5 anos, ou até 6 anos, ou não sei o quê, é difícil, tu tens que fazer um rewind de toda a tua vida. Onde é que eu estava quando sabes que não fizeste, mas tens de estar a pensar, onde é que eu estava quando isto aconteceu? E tu tens que provar, e às vezes o ónus da prova, e há acusações que não consegues livrar dela, por muito que tu proves a seguir, sim. mas é uma acusação de assédio, é terrível. Se alguém vem, e nós na Federação nós trabalhamos muito com isso, até por causa do compliance, temos de ter cuidado, trabalhamos com menores, trabalhamos com o futebol feminino, portanto, o cuidado que se tem que ter para evitar situações, que nós podemos achar que num ambiente balneário pode acontecer de uma forma natural, mas o cuidado que tu tens que ter, e tens que levar isto mesmo muito a sério, porque hoje em dia, logicamente, o assédio é uma coisa terrível. E temos de dar a oportunidade a toda a gente, as pessoas que sofrem disso, tem que ter um canal e uma porta aberta para acusarem, seja quem se portou dessa maneira. É uma coisa. Mas tu que trabalhas com isto tudo, com jovens, com futebol feminino, com não sei o quê, não podes abrir um flanco para que alguma coisa pode acontecer. Porque uma acusação dessas, por muito tu venhas provar que nunca fizeste isto, não tem nada a ver contigo, mas não te livras. Não te livras daquilo Fica que fica sempre lá. a mancha, não é? Não te livras da mancha que fica lá. E é daquelas coisas que é preciso ter cuidado. E isto mexeu connosco um bocadinho. Isto tocou-nos um bocado, porque no fundo foram todos os jogadores que ficaram metidos neste barco. E foi uma coisa complicada. Muito bem. Estamos a chegar ao fim e por isso a pergunta final que fazemos sempre aos nossos convidados é o que é que lhe falta fazer no futebol? Eu pensei que era o que é que dizem estas horas. Isso é no programa mais ou menos igual ou não? O que é que me falta fazer no futebol? Já faltou muita coisa. Faltou-me jogar no campeonato inglês. Eu gostava. Mas isso só se fizer como o Pedro Gomes e voltar a... já não dá. Nem dá. Vai dizer, faltava-me estar no campeonato do mundo como treinador, mas já tive em 4 campeonatos do mundo, mas como treinador, no fundo, eu acho que falta-me ser treinador principal de uma equipa e ganhar uma competição. Não, agora sim. Muito bem. Foi o mais sucinto e mais pragmático possível e a nossa parte o nosso desejo é que o possa concretizar e que estaremos cá para voltar a entrevistar já com
com esse objetivo alcançado. Não pode demorar muito tempo, porque isto já estou aí para velho. Cá estaremos. Oceano, muito obrigado por esta ótima conversa. Foi ótimo falar da sua carreira de uma forma tão leve e inspiradora e também, por outro lado, com histórias muito interessantes para os nossos espectadores. Oceano, muito obrigado. Obrigado, eu. E obrigado aí em casa, espero que tenham gostado e por isso, até para a semana. Até para a semana. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto cocoto a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.